Esta é uma história sobre um mundo em um futuro distante. E embora estejamos falando da Terra em 3020, a escravidão assalariada e o excesso de trabalho ainda progridem. Um exemplo marcante disso é o nosso personagem principal, Louis Fred, de 21 anos. Ele trabalha como programador em uma grande empresa e, para concluir o projeto, depois de trabalhar vários dias sem dormir ou descansar normalmente, não aguentou e desmaiou. Enquanto ele estava no modo de suspensão, seu programa continuou em execução. De repente, seu smartphone recebeu uma mensagem informando que o Observatório Astronômico Nacional havia recebido um sinal misterioso vindo do espaço. De repente, um coágulo de fumaça azul apareceu do lado de fora da janela, como se algo estivesse se formando no céu estrelado. Ao ouvir sons estranhos, o cara abriu os olhos. Naquele mesmo momento, foi como se algo azul penetrasse direto em sua consciência. De manhã tudo parecia normal. Louis acordou com o som irritante do alarme do seu telefone. Vendo a hora, ele se assustou porque já estava atrasado. Com pressa, ele começou a se preparar para o trabalho. Percebendo que se esqueceu de colocar o carregador do laptop na bolsa, o herói estendeu a mão para pegá-lo. Naquele mesmo segundo, a flor interna que estava em sua mesa desapareceu sem deixar vestígios. Mas por causa da correria o cara não percebeu. Correu para o banheiro para lavar o rosto rapidamente e correr para o trabalho. Enquanto Louis lavava as mãos, algo preto em sua palma, que apareceu apenas pela manhã, absorveu toda a água de sua mão. Para não se atrasar para o trabalho, o cara resolveu pegar um táxi. Entrando no carro, o herói informou ao motorista o endereço de seu escritório e pediu-lhe que fosse mais rápido. Infelizmente, houve um enorme engarrafamento na estrada. Enquanto o carro estava parado, Louis adormeceu novamente de cansaço. De repente, ele se viu sem peso, como se estivesse flutuando no espaço. De repente, ele viu torrões de terra se juntando. De repente, um planeta inteiro foi formado. Foi tão incrível que o herói não conseguia acreditar no que via. Depois apareceram gotas de água. Eram cada vez mais, a princípio formavam poças. E então eles se fundiram no oceano. Depois do oceano, as plantas apareceram na terra. Gradualmente, uma floresta inteira cresceu. E ali, no meio da floresta, estava aquela planta da casa do Louis. Enquanto o cara estava imerso em pensamentos de que a planta parecia familiar, alguns rangidos estranhos foram ouvidos. De repente, um enorme besouro apareceu na árvore, logo acima do herói. O cara acordou de susto, ao ver o motorista à sua frente, que com um sorriso anunciou que já haviam chegado. Louis decidiu que era apenas um sonho. Depois de pagar a viagem, ele saiu do carro. Foi aí que terminou a prestatividade do motorista. Ele se permitiu expressar sua opinião não muito lisonjeira sobre o cliente, ou melhor, vendo as olheiras pretas e a aparência sonolenta do jovem, presumiu que Louis tivesse passado a noite fora. Ao entrar no escritório, ele caiu sob a ira de seu chefe, que o repreendeu por estar atrasado e se ofereceu para pedir demissão se ele não conseguisse dar conta do trabalho. Simon Lu, chefe do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento e superior imediato de Louis, ficou furioso. Continuou a desvalorizar todos os esforços do herói e a acusá-lo de estar atrasado, embora o cara chegasse no início do expediente. Ele nem queria ouvir as explicações de Louis, apenas se oferecia rudemente para desistir se não gostasse de alguma coisa. Mas o herói ainda insistiu que chegasse exatamente no início da jornada de trabalho estabelecida. Mas o chefe tinha suas próprias regras, decidiu realizar a reunião matinal de planejamento meia hora antes, adiando arbitrariamente o horário de início da jornada de trabalho para todos os funcionários de seu departamento. O patrão continuou a repreendê-lo, enfatizando sua pouca idade. O sangue do herói ferveu gradualmente, mas o patrão continuou criticando o cara e seu trabalho. Depois de ouvir tantas palavras rudes dirigidas a ele e como seu chefe ligou para o programa no qual ele trabalhava vários dias sem respirar lixo, Louis decidiu desistir. Mas isso não acalmou o inquieto chefe, ele continuou a repreendê-lo, agora pelo fato de ele ser muito obstinado e não suportar algumas palavras pouco lisonjeiras. Mas o cara o interrompeu, dizendo que iria escrever um depoimento imediatamente. Então o patrão perguntou se ele tinha certeza de sua escolha. Percebendo que o herói estava falando sério, o patrão disse que não receberia nenhum pagamento. Essas palavras enfureceram Louis, pois no momento da demissão a empresa é obrigada a pagar um mês de salário. Mas o patrão referiu-se ao fato de o cara estar se demitindo, o que, segundo o contrato, significava que ele teria que pagar multa. Recolhendo as folhas de papel jogadas fora pelo gerente, Louis lembrou que, de acordo com os termos do contrato de trabalho, que assinou ao assumir o cargo, quem violasse o contrato era obrigado a pagar multa. No entanto,
Para ser justo, é importante notar que os termos do contrato de trabalho de Louis Fred eram inicialmente injustos, e quem o convenceu a assinar tal acordo foi Simon Lu. Vendo os olhos furiosos de seu subordinado, o chefe ficou seriamente assustado. A paciência do herói acabou e ele, olhando ferozmente nos olhos do líder, exigiu que ele pagasse honestamente seu salário. Mas o patrão foi inflexível, tentou apertar o botão de chamada da segurança para expulsar Luiz da empresa. Mas a sorte não estava do seu lado. Antes que Simon pudesse pronunciar uma palavra, a mão do herói estava em sua garganta. Debatendo-se e tentando escapar, o patrão decidiu pagar o programador com dinheiro. Mas ele não ouviu mais nada. Uma voz soou em sua cabeça que insistia que o patrão precisava ser morto. Ele era como aquele enorme besouro. Havia uma guerra acontecendo dentro do herói. Seu lado bom não conseguia alcançar sua mente. Mas a voz interior continuou a gritar que o assassinato não era uma opção e, o mais importante, que era ilegal. De repente, Louis soltou o braço e o chefe caiu no chão. Para salvar sua vida, Simon estava pronto para dar qualquer dinheiro. Mas Louis recebeu exatamente tanto quanto ganhou com seu trabalho honesto. Tendo recebido o dinheiro, o herói saiu imediatamente do escritório do chefe. Depois que ele saiu, Simon ligou imediatamente para alguém. O homem disse à pessoa que atendeu o telefone que havia encontrado uma pessoa talentosa. Sentado à porta do corredor, o herói gradualmente voltou a si. Lembrando-se de seu comportamento recente, o cara não conseguia entender o que aconteceu com ele então. Era como se ele tivesse se transformado em uma pessoa diferente. A noite caiu, chovia lá fora. O tempo parecia projetar os sentimentos do herói. Depois de descansar um pouco e tomar banho, Louis foi até sua mesa de trabalho e certificou-se de que a flor do vaso havia desaparecido. O trovão retumbou do lado de fora da janela e os relâmpagos brilharam intensamente. O cara ficou confuso. Fechando os olhos, tentou entender a situação. Ele lembrou que ontem à noite alguém bateu nele e ele perdeu a consciência. No entanto, à primeira vista, nada mudou, exceto pela marca em sua mão. De repente, a palma começou a brilhar. Encontrando-se na ausência de peso e observando a natureza de fora, ele percebeu que um modelo de algum novo mundo havia surgido dentro dele. Então Louis percebeu que pela manhã não era um sonho e tudo isso foi causado por aquele brilho escuro. De repente, o pote perdido reapareceu na frente dele. Ele ficou chocado, porque a flor, que havia desaparecido repentinamente da casa, apareceu de repente do nada, bem no ar. Um brilho desconhecido penetrou no novo mundo. Depois de comparar todos os fatos que conhecia, o herói chegou à conclusão de que aquele mundo inteiro foi formado a partir de objetos que foram absorvidos pelo brilho. No entanto, isso não foi tudo. Louis também percebeu que com a ajuda da força de vontade ele poderia controlar aquele mundo. Mas mais uma pergunta permaneceu em sua cabeça. Ou seja, a aparência daquela criatura desconhecida. Na aparência, parecia um enorme besouro rinoceronte, então o herói presumiu que o monstro veio dele. Olhando novamente para sua marca, o cara percebeu que o brilho escuro também poderia afetá-lo. Isso o deixou ansioso e com medo, pois num momento de raiva ele perdeu o controle do corpo e estava pronto para matar a pessoa. Analisando as informações disponíveis, o herói chegou à conclusão de que ela absorve as principais características das criaturas absorvidas, e então os usa para fortalecer seu corpo. Por exemplo, o besouro rinoceronte deu-lhe uma força enorme. Mas esta não é a única vantagem desses insetos. Eles também têm uma casca dura, portanto essa habilidade foi absorvida pelo brilho. Com base nisso, mesmo que um boxeador o acerte, ele próprio cairá com o golpe. Assim, acontece que ele conseguiu levantar o chefe com uma mão pela manhã, só porque essa coisa fortalece seu corpo. Tendo percebido tudo isso, o herói decidiu testar sua teoria e ao mesmo tempo reabastecer suas habilidades. A aranha foi a primeira a chamar minha atenção. Ele decidiu começar com isso e se perguntou ansiosamente que habilidade receberia desta vez. A aranha foi transportada com sucesso para o novo mundo. Besouros rinocerontes já prosperavam ali. As aranhas também se adaptaram rapidamente ao novo local. Olhando para as mãos, Louis percebeu que tudo havia dado certo. Tentáculos apareceram em seus dedos, mas ele teve sorte porque podia controlá-los. Caso contrário, as pessoas poderiam confundi-lo com um monstro. Seus pensamentos foram interrompidos por uma forte batida na porta. O cara ficou surpreso porque não esperava ninguém, mas mesmo assim foi abrir a porta. Ao ouvir que eles vieram do Bureau de Investigação Paranormal, o herói ficou pasmo. O Bureau não era uma organização secreta, pelo contrário, devido ao facto de os casos sobrenaturais se tornarem mais frequentes e começarem a representar uma ameaça real.
Quase todos sabiam disso. É por isso que Louis temia que, ao saber de seu caso, o entregassem para experimentos. Mesmo assim, reunindo coragem, ele abriu a porta, com a firme decisão de que, independentemente do que pedissem, ele agiria como um tolo. 3 homens pararam na soleira, mostrando a sua identificação, disseram que gostariam de fazer algumas perguntas. O herói verificou a autenticidade do documento e cumprimentou os convidados. Colocando a identidade no bolso, Lia imediatamente começou a trabalhar e disse que havia recebido informações de que cidadãos tinham visto algum tipo de brilho escuro na área. Este é exatamente o caso que eles estavam investigando, então pediram a Louis que lhe dissesse se viu ou sabia de alguma coisa. Ao final, Liam acrescentou que o herói pode contar com calma tudo o que sabe, pois só assim eles poderão ajudar. Depois de ouvir o representante da agência, Louis respondeu que não sabia de nada porque dormia profundamente à noite. Depois de se despedir dos convidados indesejados, o herói estava prestes a fechar a porta, mas Liam o impediu. Ele insistiu que este fenômeno era extremamente perigoso, então, para sua própria proteção, aconselhou fortemente Louis a deixar este lugar até que todas as circunstâncias fossem esclarecidas e entregou-lhe um cartão de visita para entrar em contato com a agência. Para não levantar suspeitas, o herói teve que aceitar a carta. Tendo dito tudo o que queriam, os funcionários da agência despediram-se. Somente depois que a porta foi trancada com segurança, Louis foi capaz de respirar aliviado. Após uma breve conversa, o herói teve certeza de que Liam também tinha algum tipo de dom, pois apesar de sua nova força, ele facilmente parou a porta. Relaxando um pouco, Louis verificou o cartão de visita. O cartão parecia muito sólido. Louis se interessou pelo que estava escrito ali, pois antes de partir Liam enfatizou que precisava estudá-lo com atenção. Mas assim que ele virou o cartão, tudo ficou claro. Estava escrito ali que o destinatário deste cartão era considerado membro do grupo preparatório do Bureau de Investigações Paranormais. O herói não concordou com tais métodos de recrutamento. Os membros da mesa já estavam voltando. De repente, um deles virou-se para o comandante. Ele perguntou a Liam se ele havia notado essas estranhas flutuações de energia no corpo do cara. No futuro próximo, os habitantes da Terra estão em uma busca incansável por novos conhecimentos, mas o progresso científico e tecnológico é acompanhado por um grande número de vários incidentes misteriosos. Havia até um grupo de superdotados, entre os quais havia pessoas únicas, super-humanos, homens-fera e elementais. A missão do BPR não é apenas estudar incidentes sobrenaturais, mas também recrutar pessoas talentosas de todo o mundo. O terceiro funcionário da agência ficou extremamente surpreso ao saber que seus colegas consideravam o cara talentoso. Vendo a reação violenta de seu subordinado, o comandante o advertiu para parar de fazer barulho. Então o cara com uma voz calma explicou que ele pessoalmente não sentiu nenhuma hesitação por parte do herói. E com base nisso, ele perguntou aos colegas mais antigos se o cara realmente tinha um dom único. O de cabelo azul respondeu que, pelo contrário, o presente é tão fraco que fica difícil perceber. Mas o colega não ficou satisfeito com a resposta. Tinha certeza de que, desde que o comandante entregou a Louis um cartão de visita, ele definitivamente havia notado alguma coisa. Enquanto dirigiam, Liam perguntou a seus subordinados qual eles achavam que era o presente do herói. O cara de cabelo azul respondeu que, com base na frequência de suas vibrações, ele provavelmente acabou de acordar. Então o comandante sugeriu que as habilidades de Louis poderiam estar de alguma forma ligadas ao brilho escuro. O subordinado pensou o mesmo. O cara de cabelo azul lembrou que nem se atreveu a olhar ontem, mas aquela energia era palpável a 30 quilômetros de distância. O cara o viu apenas com o canto do olho. Liam entendeu que só de olhar para aquele brilho, os olhos de seu colega sofreram danos irreversíveis. No entanto, agora, também desapareceu inexplicavelmente. Um dos colegas dirigiu-se ao comandante perguntando se ele achava que o sujeito iria à agência. Ao mesmo tempo, após a saída dos representantes do BPR, Louis começou a buscar informações sobre eles e a analisar todas as informações recebidas para tomar a decisão certa. Pensando em suas ações futuras, o herói continuou a estudar o cartão de visita. No entanto, dada a recente perda do emprego, ele ainda decidiu ir para lá. Numa área abandonada, longe da civilização, havia uma cabana que parecia muito antiga, e à noite parecia que fantasmas solitários vagavam pelo local. Um táxi parou não muito longe dele. Olhando para a cabana sinistra, o motorista pálido tremeu de medo. A voz áspera do passageiro quase mandou o pobre homem para outro mundo. Virando-se, perguntou ao herói que negócios ele tinha nesta área, pois todos sabem que muitos acidentes têm acontecido aqui ultimamente.
Louis respondeu com um sorriso que iria dar um passeio fora da cidade. Porém, o motorista ficou ainda mais assustado ao saber que o rapaz iria pegar o 11º ônibus, já que esse trajeto estava fechado há muito tempo. Mas o cara tinha certeza de que não havia se enganado com o endereço, já que esse ônibus específico estava indicado no cartão de visita. Antes que o cara tivesse tempo de pagar a passagem, o motorista o deixou em pânico e foi embora às pressas. Ele ficou com tanto medo que nem aceitou o dinheiro do passageiro. O cara ficou chocado com esse comportamento de um adulto. Deixado sozinho, ele continuou seu caminho. Para evitar caminhar, decidiu andar de bicicleta, mas acabou não sendo tão fácil. Ele chegou ao seu destino tarde da noite. Ainda havia ônibus no estacionamento. Exatamente às 12 horas, saiu um funcionário da agência usando óculos escuros. Eles olharam em volta, procurando por Louis. Sem vê-lo, os representantes do BPR decidiram que ele não tinha vindo. Liam ficou chateado porque tinha certeza de que um herói viria. O cara de cabelo azul sugeriu que o menino talvez estivesse com medo, porque geralmente as pessoas esperam lá até o anoitecer e depois fogem. Outro funcionário concordou com Steve e ao mesmo tempo ficou orgulhoso do fato de que nem todos podem entrar no Bureau of Paranormal Investigations. Liam ficou desapontado porque o cara em quem ele tinha grandes esperanças não conseguiu passar nem mesmo em um teste tão pequeno de coragem. Dos três, só o cara de cabelo castanho estava se divertindo. Ele se divertiu com o fato de seus colegas mais antigos terem feito a escolha errada. Antes que pudesse entrar no ônibus, ele congelou quando ouviu a voz do herói. Louis perguntou com um sorriso por que eles achavam que ele estava com medo. O comandante ficou extremamente surpreso porque o cara ainda não tinha saído. Mas o herói respondeu que, como já havia chegado, não iria embora até que aparecessem aqueles que o convidaram. E agora eles estavam frente a frente. Liam estava animado para ver Louis. Fiquei feliz que o cara esperou por eles. Ele elogiou o herói por sua coragem e deu um passo em direção ao encontro. Percebendo que qualquer coisa poderia ser esperada deles, Louis ficou cauteloso. Ele deu alguns passos para trás, em legítima defesa, sacou um revólver falso. O comandante estava simplesmente em choque. Ele não poderia ter imaginado isso. Para amenizar um pouco a situação, Liam tentou rir e elogiar o herói por sua vigilância. Ele também notou que o cara se mostrou com muita coragem, conseguindo esperar ali até tarde da noite. Dizendo isso, Liam lembrou que ele próprio quase escapou durante a verificação. Ele concluiu seu discurso com os parabéns, dizendo que a partir daquele momento Louis foi oficialmente aceito no BPR. Mas o cara respondeu que não foi para isso que ele veio aqui. Liam ficou surpreso com essas palavras. Então o herói explicou que tinha vindo apenas para ver outras pessoas talentosas. Como comandante, Liam tentou comunicar os benefícios de trabalhar na agência, e também sobre os pontos fortes dos seus futuros colegas. Para maior clareza, ele decidiu começar por si mesmo. Liam usou seus poderes em uma placa que estava próxima. Em poucos segundos, um enorme pilar de ferro dobrou-se até o chão, quebrando assim o asfalto abaixo dele. O queixo do herói quase caiu de surpresa. Liam explicou a essência de suas habilidades. Disse que pode controlar objetos se o peso total for de até 50 kg, quanto mais é mais difícil. O cara de cabelos castanhos também falou sobre sua peculiaridade, ele tem pele de aço. Mas o herói não ficou particularmente impressionado. Olhando para Steve, Louis presumiu que sua habilidade estava relacionada à visão. Terminada a conversa, o comandante chamou todos para dentro do ônibus. Ao ver o prédio da agência, o herói ficou quase sem palavras. Era difícil acreditar que este era um prédio antigo com muitas rachaduras e que havia um escritório de investigação paranormal. Liam convidou o cara para entrar com um sorriso. Todas as ideias de Louis sobre uma agência legal foram destruídas instantaneamente. Entrando no prédio, Liam imediatamente sentou-se no sofá e começou a dar instruções, enquanto o funcionário de cabelos castanhos vestia um avental e se dirigia para a cozinha. Por ordem do comandante, ele começou a cozinhar a carne. Assim que eles entraram, Louis imediatamente se arrependeu de ter vindo. Mas seus pensamentos de fuga foram interrompidos por Liam. O herói falou sobre os motivos de sua insatisfação, pois passou a observar como funcionava a agência, e não como preparavam a comida. Mas o comandante acreditava que aprendendo o que uma pessoa come, pode-se entender como ela realmente é. Observando esse absurdo, o herói presumiu que a agência consistia apenas dos três. Porém, o funcionário de cabelos castanhos negou imediatamente a teoria, o que deixou o rapaz aliviado. Liam disse que há apenas 6 funcionários. Louis ficou surpreso com a informação, pois há um segundo outro funcionário falava sobre o fato da cidade ser bem grande e ter muita gente nela.
mas o comandante esclareceu que se referia a 6 junto com Louis. Este foi um golpe para o herói. Ele andou em círculos pela sala tentando digerir a notícia. Ele não conseguia acreditar que a organização só tinha 5 membros. Liam então explicou que os superdotados são muito raros e valiosos. Ao ouvir sobre isso, Louis perguntou quão valiosos eles eram. Enquanto conversavam, outro funcionário já havia posto a mesa, então decidiram continuar a discussão à mesa. Percebendo que era muito difícil encontrar pessoas superdotadas, Louis perguntou sobre os outros 2 membros da agência, já que eles não estavam lá. Mas Liam respondeu que não havia necessidade de pressa, pois em breve eles se conheceriam. De repente, Steve sentiu algo. Depois disso, ele disse que apenas 003 poderia ter tais flutuações de energia. Ao ouvir isso, todos os funcionários saíram apressados, deixando Louis sozinho à mesa. Eles partiram em uma motocicleta. Percebendo que haviam se esquecido dele, o herói correu atrás deles, mas não teve tempo de alcançá-los. Eles foram embora, deixando Louis sozinho. Aí o cara resolveu segui-los de bicicleta. Depois de algum tempo, os rapazes já estavam no local do incidente. Porém, eles se atrasaram novamente, o que os deixou muito chateados. Havia outro cadáver caído no chão, 003, e não havia vestígios. Liam estava furioso com sua fraqueza. O corpo mutilado de uma mulher jazia no chão. Os membros do Bureau foram firmes na decisão de encontrar 003, uma fera capaz de fazer isso, a qualquer custo. Foi só agora que eles se lembraram de que haviam deixado Louis para trás e estavam preocupados que ele pudesse encontrar 003. À noite, a cidade estava envolta em misterioso crepúsculo e silêncio. Os amantes, de mãos dadas, passearam lentamente pelas ruas desertas, aproveitando o frescor e a tranquilidade. Seus olhos brilhavam de amor e alegria, mas toda a atmosfera de amor e ternura foi arruinada por uma bicicleta que passava correndo na velocidade da luz. O herói pedalou com todas as forças para alcançar seus novos colegas. Em retaliação por estragar o momento, o casal começou a zombar e insultar o rapaz. Mas Louis não permaneceu endividado, ele os advertiu com uma voz sinistra para tomarem cuidado. Olhando para ele, os amantes sentiram medo e ansiedade. Fazendo uma cara terrível, o herói disse que este lugar estava amaldiçoado e que cadáveres eram frequentemente encontrados aqui. Os assustados tentaram se acalmar, dizendo que não tinham ouvido falar de nenhum cadáver, e o noticiário também não dizia nada a respeito. Lembrando-se dos papéis que viu na agência, Louis descreveu detalhadamente as terríveis condições em que os corpos foram encontrados. E não esqueci de observar que muitas das vítimas eram meninas. Os amantes estavam atordoados, tudo o que podiam fazer era tremer de medo. Mas o cara sugeriu que Louis era simplesmente maluco, que andava por aí à noite e assustava as pessoas. O herói não deu desculpas nem provou que tinha razão, apenas aconselhou não andar por aqui, mas sim voltar para casa. Ignorando a repreensão do estranho, Louis continuou seu caminho. Depois que ele saiu, o cara ainda estava furioso, e a menina, morrendo de medo, já pedia para ir para casa. Não sobrou nenhum vestígio da antiga atmosfera. Eles se contorceram a cada som, então decidiram sair o mais rápido possível. Louis correu para seus colegas recém-formados, e quanto mais avançava, mais forte sentia o cheiro de sangue e podridão. De repente, houve um grito alto. A voz veio da direção por onde os amantes caminhavam. O herói assumiu o pior cenário possível, que aqueles dois poderiam ter encontrado 003. O herói queria ajudar os dois, mas não tinha certeza se conseguiria lidar com a situação sozinho. No momento, ele era apenas um pouco mais forte que uma pessoa comum, ele não tinha outras habilidades. Somando a isso o fato de que aqueles dois não eram pessoas particularmente boas, Louis decidiu que não arriscaria a vida por eles. Eu decidi decidir, mas ainda assim corri para o resgate. Minha consciência não me permitiu ficar sentado quieto enquanto alguém estava sendo morto ali. Louis não se enganou, um enorme monstro apareceu naquele lugar. A menina ficou horrorizada com o que viu, tentou com todas as suas forças não emitir um único som para não atrair a atenção do monstro. Na frente da garota estava um monstro de 2 metros de altura, que acabará de despedaçar o namorado bem diante de seus olhos. Continuando a rezar para que tudo ficasse bem, o herói chegou ao local do incidente. Vendo esta cena sangrenta à sua frente, Louis ficou paralisado de horror. Percebendo que o cara já estava morto, ele resolveu ajudar pelo menos a garota. O herói agarrou a mão dela e a chamou para fugirem juntos, mas de medo suas pernas ficaram fracas. Ela não só conseguia correr, como nem conseguia se levantar. Ao mesmo tempo, o monstro já os havia notado. Ele estava pronto para atacar os caras a qualquer momento.
A cada segundo, as chances de sobrevivência diminuíam. O monstro estava se aproximando do herói e da garota muito rapidamente. O cara decidiu tentar combatê-lo com tijolos. Mas a menina, vendo que o monstro quase os alcançou, entrou em pânico. Ela empurrou Louis histérica para poder libertar a mão e fugir. Depois de deixar o cara despedaçado, a garota fugiu sozinha. O herói não esperava tal traição. A garota fugiu horrorizada, sem perceber nada ao redor. Ela nem percebeu que havia abandonado o homem que voltou para salvá-la. Antes que o herói tivesse tempo de realmente entender a situação, o monstro estava atrás dele. Ele recebeu um golpe fatal sem sequer emitir nenhum som. Mais uma vez sentindo as vibrações ameaçadoras, os oficiais do BPR correram em sua direção para pegar 003. Ao se aproximarem, perceberam que não era 003, embora a onda não fosse pequena. Subindo na motocicleta, eles se dirigiram novamente em direção à origem da onda. Neste momento, o herói lutou com todas as suas forças para não fechar os olhos. Ele estava determinado a não desistir desta vez. E mesmo que isso não bastasse, o herói decidiu acertar o monstro com um tijolo pelo menos uma vez. O impacto quebrou o tijolo em pedaços, mas o monstro não recebeu nenhum dano. Louis estava mais desesperado. Um golpe tão forte não surtiu efeito. Em resposta, o monstro atacou o herói pela segunda vez. O cara caiu, voando vários metros. Percebendo a diferença entre seus poderes, o herói perdeu a esperança de salvação. O monstro levantou novamente o corpo ferido do cara, mas ele não conseguia nem mover um dedo. Louis tinha certeza de que este era o fim, que seria o fim de sua vida cinzenta em glória. Ele viu outras pessoas talentosas terem sucesso, enquanto ele próprio só podia observar suas façanhas. E embora o herói considerasse sua vida sem esperança, ele não queria acabar com tudo assim. Percebendo que a morte o aguardava de qualquer maneira, Louis decidiu lutar até o fim. Agarrando o monstro pelo ombro, ele tomou a decisão de que mesmo que morresse, pelo menos levaria esse monstro com ele. Reunindo forças, ele arrancou um pedaço de carne do monstro. Com dor, o monstro jogou o cara no chão. O herói já mal respirava. De repente, uma fumaça vermelha começou a sair da palma da mão. Tudo o que aconteceu lá fora influenciou o mundo interior do herói. No novo mundo, começou uma chuva de líquido vermelho. Ao mesmo tempo, Louis sentiu uma terrível sensação de queimação no peito. Tendo recebido uma onda de força, ele tentou se levantar. Percebendo isso, o monstro correu para atacar. De repente o cara desapareceu. De alguma forma ele conseguiu evitar o golpe e acabou atrás do monstro. O cara que há um segundo estava pronto para entregar sua alma a Deus agora estava cheio de força e como se não tivesse nenhum ferimento especial. Ele sentiu que havia se tornado mais forte e mais rápido e estava pronto para lutar contra o monstro. Agora os ataques furiosos do monstro pareciam muito lentos para ele, e ele se esquivou facilmente. Agora o herói leva vantagem. Ele não estava mais com medo e estava pronto para contra-atacar. Após uma série de ataques do monstro, Louis se preparou para um contra-ataque. Ele desferiu um golpe preciso diretamente no estômago do monstro. Depois que o herói acordou, Steve sentiu outra onda de energia. Ele não sabia o que era, mas sentiu que era algo mais assustador e mais forte que 003. Quando o resto da equipe soube disso, eles também ficaram assustados, principalmente preocupados com Louis, que poderia colidir com 003. Depois de matar o monstro, o herói finalmente conseguiu respirar e percebeu que a garota fugitiva nem chamou a polícia. Tal ingratidão e indiferença eram perturbadoras e tudo ao redor estava coberto de sangue. Percebendo que o monstro não estava mais ali, Louis caiu exausto. Mal abrindo os olhos, ele sentiu a presença de alguém. Ao ver o policial, ele relaxou um pouco e ficou feliz, pensando que a menina ainda tinha um pouco de consciência. O oficial continuou a chamar o herói, tentando recuperá-lo, mas ele estava exausto demais e não conseguia abrir os olhos. Enquanto o policial procurava os documentos de Louis, ele encontrou um cartão de visita da agência e decidiu que ele era de lá. A essa altura, os demais integrantes do BPR já haviam chegado ao local do incidente. O policial contou que quando chegaram o cara já estava caído no chão, inconsciente. E a menina, tremendo de horror, escondeu-se atrás de uma árvore. Steve percebeu que 003 não estava aqui, portanto, presumi que outro profissional tivesse aparecido. Neste momento, os médicos prestaram os primeiros socorros ao herói. Mas como não tinha mais ninguém especial por perto, os caras não entendiam de onde vinham aquelas ondas. Amanhã chegou. O herói acordou no hospital com uma terrível dor de cabeça. Seus novos colegas estavam na entrada da enfermaria.
Eles ficaram agradavelmente surpresos com o fato de o herói ter conseguido sobreviver àquela bagunça. Mas eles também acreditavam que o risco fazia parte das suas responsabilidades profissionais. Steve acrescentou que os membros da agência devem estar dispostos a sacrificar suas vidas ou até mesmo suas almas imortais. O comandante também concordou com ele. A conversa deles foi repentinamente interrompida por uma enfermeira que repreendeu Liam por perceber que ele estava fumando no hospital. Em seguida, entraram na enfermaria, onde o herói ainda estava, por motivos desconhecidos, fingindo estar dormindo. Sentado ao lado de sua cama, Steve e Sam continuaram a discutir o ataque do monstro, mas quase não tinham informações, já que a garota estava em estado de choque de tanto medo e realmente não se lembrava de nada. Ela nem se lembrava de como Louis a salvou. Isso foi extremamente ofensivo para o herói, pois ele arriscou a vida para salvá-la. Ele também ficou indignado porque Steve colocou os pés na cama. De repente, o comandante entrou na sala e Sam imediatamente perguntou se ele achava que Louis era a pessoa certa. Liam não respondeu imediatamente. Depois de pensar um pouco, ele disse que considerava o herói um inútil. Essas palavras foram como uma faca no coração de Louis, e Sam não esperava tal resposta. Mas a opinião do comandante foi totalmente justificada. Uma vez que o corpo do monstro não foi encontrado e não havia testemunhas adequadas, eles decidiram que o herói havia lutado com um fantasma Rank C, e dadas as condições em que foi encontrado, ele chegou à conclusão de que alguém o ajudou a sobreviver e, portanto, se lá tivesse conhecido 003, já estaria morto. Steve também tinha certeza de que aquelas ondas vinham do estranho misterioso, porque quando encontraram o herói, nenhuma hesitação veio dele. Ao ouvir isso, Louis percebeu que os caras haviam tirado conclusões erradas e entendido tudo errado. Percebendo que o herói não iria abrir os olhos, Steve chutou a cama com toda a força, dizendo-lhe para parar de fingir. Sentando-se na cama, Louis perguntou indignado o que havia de errado em ele salvar alguém. Vendo que o cara havia acordado, Sam correu alegremente para abraçá-lo. Ele ficou incrivelmente feliz porque o novo membro da equipe não morreu. Ele alegremente deu um tapinha nas costas do herói e zombou dele. Mas ele calculou um pouco mal a força e o machucou. Visto de fora, pareciam crianças pequenas. A conversa foi interrompida pelo comandante, que agarrou ferozmente o herói pela nuca. Preocupado, Liam gritou e repreendeu o cara por sua imprudência, tão alto que as pessoas do lado de fora da porta ficaram assustadas. Louis nem resistiu, ficou feliz que os caras se importassem tanto com ele. Terminada a conversa, os rapazes foram embora. Foi como se tivessem sugado toda a sua alma e, depois que partiram, o herói caiu exausto. De repente ele deu um pulo da cadeira, pois percebeu que se as pessoas não soubessem de sua vitória sobre o monstro, ele não receberia recompensa. A escolha foi difícil e eu queria uma recompensa, mas era impossível falar a verdade. De repente ele lembrou que havia absorvido as células daquele monstro. Por isso, resolvi verificar quais mudanças ocorreram em seu mundinho. Como esperado, novas criaturas apareceram por lá. Os insetos já se espalharam por toda a parte. Eles tiveram todo um ecossistema formado, mas eles ainda se reproduziram por divisão. Então o herói pensou no que aconteceria se células de mamíferos fossem colocadas aqui. Elas teriam então uma identidade de gênero, mas isso estava repleto de consequências, porque também aumentaria seu QI. Embora o herói não soubesse em que este mundo se transformaria, ele definitivamente precisava de novas espécies adequadas. De repente, o cara notou um papel desconhecido na mesa de cabeceira. Era o número da enfermeira, mas o cara simplesmente jogou fora, porque ela não tinha chance de reciprocidade. Houve comoção na rua, fãs inspirados cumprimentaram o astro, que chegou em um carro de luxo. Uma luxuosa mulher desceu do carro vermelho e, encostada no capô do carro, contou a todos que tinha vindo visitar uma amiga. Dito isto, ela se dirigiu ao hospital. Os fãs admiravam cada movimento dela, gritavam e gritavam de alegria. Stella caminhou na frente, seguida por guarda-costas. Todos os fãs discutiram acaloradamente quem a estrela realmente veio visitar e se esse amigo era seu namorado. As enfermeiras e os médicos também ficaram encorajados com a visita de Stella. Louis não sabia o que estava acontecendo lá fora, então ficou surpreso ao ouvir o barulho. Toda a equipe médica veio correndo para ver a estrela com seus próprios olhos. Ao ouvir que estavam falando sobre a deusa popular, o herói entendeu de quem estavam falando. Afinal, esse é o nome da popular cantora pop Stella. Porém, como a visita dela não tinha nada a ver com o herói, ele se deitou novamente. Mas a menina não concordou com ele, pois entrou em seu quarto. Todos os trabalhadores discutiram-nos e tentaram descobrir o que os ligava.
O cara também ficou chocado com o aparecimento repentino de um convidado tão honrado. Para não causar comoção ainda maior e evitar o surgimento de boatos desnecessários, o herói perguntou especificamente publicamente se a garota estava no quarto errado, já que ele não a conhecia. Stella respondeu com um sorriso que estava procurando por ele. Então ela ordenou que os guarda-costas fossem embora. Eles saíram e ficaram na porta para vigiar a entrada. Ao mesmo tempo, os torcedores se comportaram de maneira inadequada, gritaram sobre seu amor, choraram e tentaram arrombar o interior. Nesse momento, Stella olhou para o herói com um sorriso presunçoso, como se estivesse tentando estudá-lo. Vendo aquela expressão, Louis imediatamente se lembrou de Lian. Ele entrou em pânico, sem entender o que ela estava tentando alcançar. De repente ela tocou sua bochecha. Aproximando-se, Stella sussurrou gentilmente no ouvido do herói que ela também era uma pessoa da agência. Essa notícia chocou o cara, mas Stella, do mesmo jeito sedutor, pediu para não falar isso em voz alta, porque até as paredes têm ouvidos. Enquanto a garota tentava se conhecer, o cara não conseguia tirar os olhos de sua figura divina. O herói ficou extremamente envergonhado ao ouvir palavras de elogio de uma donzela tão linda. Incapaz de suportar, Louis perguntou diretamente se Stella estava com medo de que começasse uma fofoca. Surpreendentemente, a estrela estava bastante calma. Ela não se importou em dar à imprensa amarela algum material suculento. Dito isto, ela de repente beijou o cara na bochecha. Sim, com tanta força que os lábios dela ficaram selados no rosto dele. Enquanto o cara estava em estado de estupor, ela disse que essa era a recompensa dele. O cara quase deixou cair o queixo de felicidade. Foi assim que a deusa popular roubou o primeiro beijo de um programador puro e inocente. Terminada a conversa, Stella saiu da sala. Naquele mesmo segundo, todos os repórteres e cinegrafistas correram em direção à câmara para ver o amigo da estrela pop. Mas não encontrei ninguém lá dentro. Percebendo que o esperava, o herói fugiu pela janela e pegou um táxi para ir o mais longe possível daquele hospício. Louis ainda estava bravo e chateado porque seu primeiro beijo foi roubado dessa forma. Enquanto dirigia, ele continuou a se lembrar de Stella e de suas palavras. Ele acreditava que se ela contasse a verdade, todos os membros da agência estariam em perigo. Uma pequena casa de pedra está confortavelmente localizada no coração da floresta. Lá dentro estava Lian, que olhava para o fogo com fúria nos olhos. Ao lado dele estavam Steve e Sam, que também estavam chateados por terem perdido o monstro desta vez. Por mais que pensasse, o comandante não conseguia entender como o monstro conseguiu fazer isso. Havia prateleiras de panelas por toda a sala, mas uma delas estava quebrada. Vendo tudo isso, Sam perguntou o que deveriam fazer. Steve falou primeiro. Ele disse que os espíritos em si não são muito perigosos, então deveriam se concentrar em encontrar quem quebrou a jarra e a soltou. Neste momento, o comandante encontrou um livro. Era um livro de referência, a partir do qual os rapazes rapidamente perceberam que se tratava do mesmo espírito que Sam havia aprisionado há 3 anos. Ao ouvir isso, Sam disse com orgulho que nesse caso nenhum de seus colegas seria seu rival, já que ele o domou pessoalmente. Então Lian deu um tapa na cabeça dele e o lembrou que tudo isso era porque ele não estava lá. Mesmo assim, o comandante esperava que o criminoso fosse alguém de fora, pois não queria que um de seus colegas se revelasse traidor. Steve esclareceu que, sem contar o Luiz, apenas 5 pessoas têm acesso a este local. Então Sam começou a pensar seriamente se eles conseguiriam fazer isso. Neste momento, Luiz se viu sozinho, cercado por muitos monstros. Seu rosto estava distorcido de horror e medo, ele não entendia onde estava e onde havia tantos monstros ali. Os monstros não pensaram muito e atacaram imediatamente. Desta vez ele não conseguiu se esquivar. No momento de sua morte, o herói acordou do sono. Abrindo os olhos e ouvindo a voz do motorista, o cara percebeu com alívio que era apenas um sonho. Era noite profunda e não havia viva alma por perto. Louis estava caminhando para algum lugar, seguindo a rota indicada no lençol. O destino final era uma enorme mansão. Chegando mais perto, ele apertou a campainha. Uma senhora idosa perguntou quem ele era. Louis respondeu que Stella o convidou, mas a mulher não abriu a porta, dizendo que não conhecia tal garota. Como esperado, a estrela pop o enganou. Porém, Stella estava falando sobre um grande negócio para a agência, que representa até mesmo um perigo para Lian. Depois de viajar tanto, o herói ficou com fome e sobrou pouco dinheiro. Para economizar pelo menos um pouco, ele decidiu voltar à loja de macarrão que viu pelo caminho. De repente, um carro estrangeiro passou por ele em grande velocidade, assustando o cara até a morte. O carro parou na mansão. De lá emergiram um jovem e 2 jovens encantadoras.
Vendo um estranho não muito longe de casa, eles se aproximaram dele. Depois de olhar um pouco para ele, perceberam que nenhum deles o conhecia. Dada a sua tenra idade, Louis tentou ignorar a sua maneira arrogante de falar. Quando o cara disse que tinha negócios com adultos, Lulu riu muito, já que não tem adulto lá. E quando ouviu a sugestão de que eram órfãos, ficou furiosa. De repente, um jovem interveio na conversa e perguntou se Stella o havia enviado para cá. Percebendo que o rapaz era conhecido de Stella, Lulu o convidou para ir à mansão. Desta vez a mulher o conheceu de forma completamente diferente. Em um ambiente amigável, Lulu se apresentou e apresentou sua melhor amiga Veni, assim como a babá Lin. Percebendo que o nome do jovem não foi informado, o próprio Louis perguntou por ele, e então Lulu respondeu que ele poderia ser chamado apenas de Óculos, mas o rapaz não gostou e se apresentou, dizendo que seu nome era Green. Depois de passar algum tempo com eles, Louis percebeu imediatamente que esses três não eram pessoas comuns. Lulu ficou muito surpresa ao perceber que o herói usava chinelos femininos, mas o próprio cara, só depois das palavras dela, percebeu isso e começou a entender por que eles eram tão macios e cheiravam bem. Veni ficou constrangida com essas palavras, pois eram chinelos dela. Percebendo o rosto avermelhado da amiga, Lulu bateu na cabeça do herói, pensando que ele estava tentando chamar a atenção dela. Ela pulou da cadeira, agarrou a amiga com ciúmes e foi para o quarto dela, avisando Louis para nem ousar chegar perto. Entrando na sala, as meninas começaram a contar suas economias. Mas não havia dinheiro suficiente e Lulu se ofereceu para ganhar de alguma forma a parte que faltava. Porém, Veni já havia calculado tudo e disse que eles não chegariam a tempo a menos que acabassem com um monstro com classificação como 003. Aí a Lulu disse que eles só tinham uma opção. Nesse momento, Green e Louis conversavam na sala. O cara admirava o herói, já que a agência não aceitava membros oficiais há muito tempo. Green também disse que Stella pediu algo para ele. Depois de se atrapalhar por um tempo, ele tirou de sua mochila um aviso de matrícula escolar. Louis ficou chocado, porque ele tinha 24 anos, e de que tipo de escola ele poderia estar falando, mas Green explicou a ele que no Bureau de Investigação Paranormal todos deveriam ter uma capa. Por exemplo, ele e Veni são considerados filhos de ricos os empresários, porém, como o herói e Lulu são membros oficiais, precisam de uma cobertura mais confiável. Louis ficou muito surpreso ao saber que Lulu também era membro oficial do BPR. A conversa foi interrompida por um rugido repentino. De repente, Lulu entrou na sala e, sem qualquer explicação, exigiu que Louis lhe entregasse todo o dinheiro que tinha consigo. O herói ficou indignado com tal atrevimento e respondeu que não iria revelar nada. Então, suavizando um pouco o tom, a moça pediu um empréstimo. Mas desta vez Louis recusou, já que eles não eram tão próximos. Percebendo o clima tenso entre eles, Veni interveio na conversa, explicou que o dinheiro era necessário para o pai de seu colega de classe, que devia muito dinheiro em jogos de cartas, e se não o devolvesse hoje, sua única barraca seria roubado. Ao ouvir essa história comovente, Louis respondeu que, neste caso, definitivamente não a contaria. E embora suas palavras soassem indiferentes, e Lulu e Veni agissem com base apenas em boas intenções, Louis ainda estava certo. Por que então esse viciado em jogos de azar nunca se corrigiria? No entanto, Lulu estava determinada a ajudar de qualquer maneira e saiu com Veni, decidindo que ela poderia cuidar de tudo sozinha. Depois que eles partiram, Green também começou a persuadir Louis a ajudar Lulu, já que, em primeiro lugar, o pessoal do Bureau deve usar suas habilidades em benefício das pessoas comuns, em segundo lugar, Lulu tem um poder enorme, mas não pode ser controlado. Ao perceber que Lulu ainda é uma criança e age impulsivamente, o herói resolveu ajudá-la, mas ele disse a Green para ficar em casa, pois eles poderiam precisar de alguém de reserva. Em sua última visita ao seu pequeno mundo, Louis descobriu que embora as células de monstros e outras criaturas possam existir em seu corpo, elas não podem se misturar umas com as outras. Geralmente eles estão dormindo, mas se eles forem ativados, o herói entra imediatamente no segundo estágio, a guerra dos monstros entre si. Este era agora o trunfo do herói. De acordo com o plano de Louis, o espírito mais ousado, aproveitando todas as vantagens combinadas de seus pacíficos habitantes, começará a estimular os genes incontroláveis do monstro. O herói tinha certeza de que seu poder explosivo seria capaz de derrotar alguns agiotas vagabundos. Havia muitos visitantes na barraca. A anfitriã serviu a todos com um sorriso. Sua filha também a ajudava com clientes. Como a mulher não tinha tempo de fazer tudo sozinha, pediu à filha que levasse o pedido à mesa.
Mas ela entendeu que as pessoas sentadas ali não eram as melhores. No entanto, como o marido devia uma grande quantia em dinheiro, ela não via outra saída. Ela ingenuamente acreditava que, se fossem obedientes, o chefe da casa de jogos não tocaria neles. Percebendo a garota, os homens sorriram maliciosamente. O chefe também olhou para ela com um sorriso. Mas Tina não teve outra escolha. Superando o medo, ela trouxe o pedido para a mesa. Os homens se levantaram abruptamente e agradeceram em uma só voz, o que deixou a garota ainda mais assustada, e ela recuou. A garota claramente gostava do chefe, e ele nem escondeu isso. Tina não sabia como, em tais circunstâncias, poderia recusar as ofertas ambíguas do agiota e não prejudicar a sua família. Percebendo a confusão da filha, a mãe também se aproximou delas. Mas em vez de ajudar, pelo contrário, ela também pressionou a filha para que concordasse. Tina ficou atordoada, lágrimas rolaram involuntariamente de seus olhos, pois tinha certeza de que para sua mãe ela era mais importante do que qualquer coisa no mundo. Tendo recebido a aprovação da mãe, o agiota ficou ainda mais ousado. Além disso, jogou sobre a mesa um papel, segundo o qual seu pai já havia vendido para a casa de jogos. Tina não esperava tal traição de um ente querido. Vendo que a persuasão não ajudava, o homem recorreu às ameaças. Mas suas cartas foram confundidas por Lulu, que gritou a plenos pulmões que Tina não iria a lugar nenhum com elas. Saindo do carro, Lulu e Vene caminharam resolutamente em direção ao amigo. Mas o agiota não levou a sério suas palavras. Afinal, duas garotinhas indefesas estavam na frente dele. Percebendo a expressão de raiva no rosto de Lulu, Vene apressou-se em lembrá-la que, de acordo com as regras, se prejudicarem pessoas comuns, serão resolvidos pelas habilidades. Vene recorreu ao agiota, dizendo que eles poderiam devolver a dívida a ele. Mas o homem olhou para elas do alto, não acreditava que as meninas tivessem 100 mil. Lulu então colocou o dinheiro furiosamente sobre a mesa e disse aos homens para saírem dali. Embora as meninas tivessem dificuldade em encontrar esse dinheiro, elas ficaram felizes por poder ajudar a colega de classe. Mas o agiota apenas riu do esforço deles e mostrou o contrato de compra e venda, onde estava escrito que o pai recebia 2 milhões pela filha. Ele pressionou os papéis diretamente no rosto de Lulu para que ela pudesse ler com mais atenção. Mas Lulu, amassando os documentos, disse que isso não era legal e que poderiam entrar em contato com a polícia. Aqui a mãe de Tina interveio na conversa, ficou insatisfeita com o aparecimento dos defensores, pois tudo era tão simples, dando a filha para se livrar de todas as dívidas. Ela proibiu as meninas de interferir nos assuntos familiares, apontando a saída. Tina estava deprimida porque as duas pessoas mais próximas dela estavam dispostas a vendê-la por dinheiro. Veni também ficou indignada com o comportamento da mãe, mas a mulher já estava obcecada pelos 2 milhões que o marido recebeu em troca da menina. Quanto mais ela falava, mais vi suas palavras soavam. Incapaz de suportar essa bobagem, Lulu ainda calou a boca dessa mulher corrupta. Afinal, tanto ela quanto Vene entendiam bem como era quando não havia dinheiro nem para comida. A fúria cobriu sua cabeça, ela já estava tendo dificuldade em controlar seus poderes. De repente, uma voz familiar soou pedindo 10 rins à anfitriã. As meninas ficaram surpresas com sua aparência, mas ele disse que estava apenas de passagem. E estando com fome, o herói resolveu fazer um lanche. Percebendo que o cara conhecia as meninas, a dona de casa apressou-se em expulsá-lo. Mas o cara fingiu ser um idiota e fingiu que não entendia que negócios eles tinham aqui porque não podiam ficar se havia muitos lugares. Os agiotas aderiram ao seu jogo e, confundindo-o com um idiota, começaram a rir alto dele. Pensando que Louis era um fraco, o patrão decidiu espancá-lo na frente das meninas para lhes dar uma lição sem estragar a aparência delas. Os agiotas estavam confiantes em sua força. Lulu estava preocupada que Louis pudesse sofrer nas mãos daqueles bandidos, enquanto Veni estava preocupada que se o herói os espancasse, estaria violando as regras do FBI. Lulu ficou extremamente surpresa com o fato de sua amiga estar tão confiante nas habilidades de Louis. Mas Veni não acreditou no herói, mas estava confiante na escolha de Liam. Afinal, ele é Louis, aquele que se tornou um membro oficial do BPR a convite pessoal do comandante. O bruto foi o primeiro a atacar, mas o cara se esquivou facilmente, fazendo com que o agiota caísse no chão. Deitado no chão, ele tremia de medo como uma folha de outono. O patrão também não esperava tal mudança. Mas mesmo depois disso, Louis não foi lutar com eles, apenas perguntou ao bandido por que ele estava deitado no chão. Olhando para ele, ele perguntou novamente se ele estava bem. Vendo isso, o patrão empalideceu de medo, pois o cara parecia um assassino.
Em uma atmosfera tão tensa, apenas Louis riu e brincou. O cauteloso chefe perguntou ao herói o que ele era. Porém, Louis não respondeu, pois a pergunta foi feita incorretamente. Um dos agiotas começou a ser rude e ameaçar o herói, mas sentindo perigo, o patrão imediatamente fechou a boca. Então o herói, em tom ordeiro, pediu-lhes que se afastassem. E para apressá-los na decisão, ele quebrou a placa jogando um palito nela. O patrão ficou sem palavras de horror, ficou claro que o cara não era simples. Finalmente, ele decidiu ameaçar Louis com seus camaradas mais velhos. Depois disso, os agiotas pegaram o bandido e jogaram-no no nevoeiro à velocidade da luz. As meninas ficaram felizes porque tudo terminou bem. Tina só podia agradecer aos colegas, pois em tempos difíceis parecia que estranhos eram mais próximos do que parentes. Tina ofereceu algo para as meninas comerem antes de partir, enquanto o herói limpava a bagunça que aqueles bandidos haviam feito. Enquanto Lulu tentava recusar o convite para não cansar a já exausta Tina, Louis sentou-se à mesa, aceitou a oferta com gratidão e não se esqueceu de lembrar seu pedido: 10 rins. Todos ficaram felizes com a situação, menos a mãe de Tina. Enquanto o herói lia o cardápio com calma, a dona de casa o atacou com acusações de cuidar da própria vida. Louis fingiu não entender o que ela estava falando e repetiu mais uma vez que só havia passado para fazer um lanche. Sem desligar o modo tolo, ele continuou dizendo que aqueles próprios desgraçados, por motivos desconhecidos, vieram lutar com ele. E então eles fugiram de repente, sem motivo aparente. Tendo terminado de falar sobre sua introdução a esta situação, Louis convidou as meninas para a mesa. A mulher ficou furiosa, mas não tinha o que responder, porque no fundo o cara tinha razão. Os agiotas foram os primeiros a entrar na briga e, além disso, durante todo o tempo em que se comunicaram, Louis não disse uma palavra sobre Tina. Então a anfitriã gritou desesperadamente que só porque os agiotas foram expulsos desta vez não significava que não voltariam. Mas o cara não deu mais ouvidos a essas acusações infundadas e perguntou o que ele tinha a ver com isso. Ao ouvir a resposta do cara, Lulu não parava de rir. Caindo de joelhos, a mulher continuou a chorar e culpar o cara por arruiná-los. Desta vez o herói respondeu honestamente. Ele disse que não foram eles que ficaram feridos, mas apenas ela. Louis justificou sua resposta dizendo que embora o pai de Tina tivesse dívidas acumuladas, foi a mãe dela quem vendeu a filha para a casa de jogos, portanto, ela deveria devolver esse dinheiro. Em um instante, as lágrimas do crocodilo secaram e a mulher perguntou irritada como ele sabia disso. Colocando os papéis de volta na mesa, o herói respondeu que a princípio apenas suspeitava, mas agora estava convencido. A conversa foi interrompida por Tina, que trouxe o pedido. Percebendo que tinha ouvido tudo, a mulher tentou se justificar, dizendo que como filha deveria entendê-la. A menina interrompeu seu discurso, pedindo-lhe que se levantasse, mas a mãe continuou a chorar e a pressionar por pena, tentando forçar a filha a aceitar a sua decisão. Percebendo que era difícil para Tina romper o vínculo com a mãe, Louis os interrompeu pedindo mais porções para as meninas, já que eram 3. Lulu ficou mais uma vez descontente com o comportamento de Louis, sem perceber o quanto o herói acabará de ajudar Tina. A anfitriã continuou a seguir Tina e a persuadi-la, mas a menina não entendia como a própria mãe conseguia se apresentar daquela maneira. Mas a mulher nem pensou em parar, continuou a transferir todos os problemas para os ombros frágeis da filha. Durante todo esse tempo, Tina tentou se conter, mas vendo o comportamento da mãe não conseguiu mais conter as lágrimas. Depois de preparada a comida, ela serviu na mesa. Louis continuou a consolar Tina à sua maneira, dizendo que a carne estava cozida demais. Referindo-se a isso, disse que havia perdido o apetite, por isso estava indo embora. As meninas também o seguiram. Tina despediu-se deles e voltou. Enquanto ela retirava a comida e os pratos sujos, sua mãe se aproximou dela novamente. Ela voltou a chamar a filha com um apelido carinhoso, mas a menina já estava cansada de tudo isso, não queria nem olhar na direção dela. Percebendo que sua mãe não ficaria para trás, Tina concordou em se casar com aquele senhor. Ao ouvir a resposta tão desejada, a mulher foi alegremente à cozinha preparar mingau para a filha. Ao limpar a mesa, a garota percebeu que Louis havia deixado seu cartão na mesa. Louis voltou calmamente, e Lulu e Vene correram atrás dele. Ao alcançá-lo, Lulu tentou atacar, mas o cara se esquivou com habilidade. Devido à sua pouca idade e natureza explosiva, ela percebeu essas palavras como uma grosseria contínua. Mas o herói não deu desculpas, nem pensou em se explicar para ela. Lulu gritou e o repreendeu com raiva, enquanto Veni tentava de alguma forma acalmá-la. Mas ela continuou a insultar e a acusar Louis de todos os pecados.
Depois de tantos insultos infundados, a paciência do rapaz acabou. Ele com raiva chamou o nome completo de Lulu sílaba por sílaba, calando-a assim. Ele ficou furioso porque a menina se considerava uma grande salvadora, sem realmente entender a situação. Ela se considerava a Madre Teresa, que salva os perdidos dos problemas. Ela agiu ao acaso, sem pensar nas consequências. O pior é que Lulu não entendia que se ela desse muita importância a isso, Tina seria quem sofreria primeiro, pois os sentimentos de culpa e autojulgamento a corroeriam por dentro. As palavras do herói chegaram à mente de Lulu. Ela baixou os olhos com culpa e explicou que não queria ajudar Tina por causa da fama ou honra, mas apenas porque eram amigos íntimos. Seu discurso foi interrompido por um homem de óculos que saiu correndo de repente. Green disse que antes de partir, Louis lhe atribuiu uma tarefa. E então, depois de recuperar um pouco o fôlego, ele relatou que a localização do covil havia sido encontrada com sucesso. Green disse que, por ordem do herói, ele primeiro se escondeu nas proximidades e depois seguiu secretamente os agiotas até o karaokê. Aí Lulu e Vene perceberam que o cara tinha um plano o tempo todo, e ele veio com a intenção de ajudar. Vene ficou encantada com a inteligência e o caráter de Louis. Nesse momento, o herói estava pensando em outro plano de ação, pois era bem possível que seu antigo refúgio estivesse localizado no karaokê. Para não atrair atenção desnecessária, ele ordenou que as meninas voltassem para casa, enquanto ele e Greg se dirigiam para o covil. Mas Lulu também queria ajudar, especialmente porque se sentia culpada pelas palavras ofensivas que havia dito anteriormente. No entanto, o herói acreditava que ela não teria utilidade ali. Além disso, ele presumiu que as meninas atrapalhariam e retardariam o processo. Vane não discutiu e começou a persuadir a amiga a ficar, enquanto Lulu não queria ficar à margem e não queria parecer uma preguiçosa, pois foi ela quem arrastou Louis para isso. Ao ouvir isso, o herói respondeu que estava feliz em saber que a menina ainda entendia que estava criando problemas para os outros. Na verdade, Louis entendeu que Lulu estava tentando ajudar com boas intenções, mas o caminho para o inferno está pavimentado de boas intenções. Principalmente porque Tina não sabe sobre superpoderes e tal apoio só lhe causará estresse e pânico devido ao envolvimento com pessoas estranhas. Passando tanto tempo com Lulu, o herói aprendeu que ela é uma garota boa e gentil, mas com um caráter rude e temperamental, o que mata completamente sua feminilidade. O olhar de Louis deixou Lulu desconfortável e ela perguntou por que ele estava olhando daquele jeito. Desviando o olhar, o herói respondeu brincando que ela tinha apenas um top legal. Mas a garota claramente não gostou da piada. Ela chamou o cara de pervertido e o atacou como um cachorro. Lulu, como sempre, estava vomitando e jogando irritada, e Louis estava apenas brincando com ela. Observando isso, Tina pensou que eles eram muito próximos e se sentiu culpada por ter arrastado os rapazes para seus problemas. Embora ela não quisesse estragar o clima, ela ainda chamou as meninas e disse que elas haviam esquecido algo no café. Como ela e Vane não tinham nada a perder, Lulu imediatamente perguntou a Louis se ele havia deixado cair alguma coisa. O cara respondeu com um tom calmo que deixou o cartão na mesa com 200.000 yuans. Todos ficaram surpresos que o cara tivesse tanto dinheiro com ele, principalmente Lulu. Louis explicou que era dinheiro emprestado de Liam. Tina ficou com vergonha de aceitar esse dinheiro, por isso ela decidiu devolver o cartão. Mas o herói sugeriu que ela quitasse a dívida com esse dinheiro, dizendo que o valor poderia ser reembolsado posteriormente. No entanto, Tina recusou porque não queria continuar a contar com a gentileza dele. Dizendo que já estava tudo resolvido e que não havia com o que se preocupar, ela entregou o cartão a Louis e se despediu. Compreendendo os sentimentos de Tina, ele não insistiu mais, pensando consigo mesmo que primeiro deveria lidar com os agressores dela. Depois de se despedir em resposta, o herói se virou e saiu. A ingênua Lulu imediatamente acreditou que tudo já estava resolvido, e, abraçando e parabenizando a amiga. Terminada a conversa, as meninas também foram embora. Tina ficou satisfeita com a preocupação deles e agradecida pelo desejo de ajudar, mas percebendo quão perigosos são os agiotas, ela não quis arrastá-los para seus problemas. Encontrando-se em um beco sem saída, ela, com lágrimas nos olhos, ligou e relatou sua localização. O líder imediatamente enviou um carro atrás dela. Um homem de meia idade saiu do carro, dirigiu-se respeitosamente à menina e disse-lhe que o senhor havia preparado uma roupa especial para ela trocar no carro. Deixando o telefone, Tina foi para o carro. Incapaz de entrar em contato com Tina, Lulu ligou para o herói em pânico e relatou isso. Neste momento, Louis e Green estavam vigiando o covil dos criminosos. Após completar a ligação, o herói disse ao homem de óculos que Tina não estava atendendo ligações. No segundo seguinte,
ele ficou atordoado. Louis viu Tina em um carro que claramente pertencia aos bandidos. Vendo essa cena, Louis ordenou que Green esperasse por ele no sótão e estivesse pronto para reagir a qualquer momento. Percebendo a incerteza do cara, o herói perguntou se ele aguentaria. Green estava sem dúvida assustado, mas estava determinado. Vendo a atitude séria do cara, Louis o animou um pouco. Tendo concordado, eles se separaram. Green ajustou os óculos e se preparou para a tarefa que lhe foi atribuída. O herói dirigiu-se à entrada principal e o homem de óculos o seguiu. Neste momento, o líder esperava impacientemente pelo seu novo brinquedo. Ao ouvir a batida da porta, ele permitiu a entrada. Depois de abrir a porta, o delegado disse que levou a menina para a sala de descanso do andar de cima. O cavalheiro já estava na doce expectativa do encontro. Tendo ouvido o relatório, ele libertou seu subordinado. Depois, deleitando-se de felicidade, ele se dirigiu à garota. Louis e Green entraram no karaokê pela entrada principal. Funcionários altamente qualificados os cumprimentaram na entrada, e o administrador, com um sorriso amigável, ajudou os hóspedes a reservar um quarto. Aceitando o pagamento, o administrador chamou imediatamente um funcionário para acompanhar os convidados até o quarto. No caminho, conforme combinado anteriormente, Green pediu para me dizer onde ficava o banheiro. O funcionário respondeu à pergunta com um sorriso. Ao ouvir a resposta, Green imediatamente correu para o banheiro, fingindo estar com pressa. Vendo a cara chocada do trabalhador, Louis pediu para ir mais longe, dizendo que o próprio cara encontraria o caminho. Entrando na sala, o herói resolveu testar as águas e pediu para ligar para as meninas, mas a funcionária imediatamente respondeu que elas não prestavam tais serviços. Então o herói fingiu estar muito surpreso, mas assim que lhe mostrou o cartão VIP, a resposta mudou imediatamente. Fingindo não estar interessado no preço, o herói continuou a contar mentalmente suas despesas. Recebida a ordem, o trabalhador foi atrás das meninas. Depois de algum tempo, 3 beldades entraram na sala e estavam prontas para atender qualquer um de seus pedidos. Mas o cara disse com um tom insatisfeito que não gostava deles. Depois o operário trouxe outro trio, mas também não correspondiam aos gostos refinados do herói. Louis deu uma gorjeta ao trabalhador para trazer silenciosamente outras meninas. Enquanto esperava a volta do trabalhador, o herói já começou a pensar que não conseguiria encontrar Tina dessa forma e teria que entrar sem autorização. Dessa vez o funcionário trouxe todas as meninas de uma vez para o rapaz escolher, mas nenhum deles era do seu agrado. O funcionário já estava furioso com a arrogância do cliente. Depois de mandar as meninas de volta, ele perguntou a Louis por que ele estava tentando criar problemas. Então o herói, quebrando a mesa com um golpe, perguntou com raiva se o cara estava pronto para responder por suas palavras. O funcionário assustado imediatamente chamou a segurança. Sabendo que a segurança chegaria a qualquer minuto, o trabalhador ficou mais ousado. Mas Louis não brigou e não fugiu, recostando-se no sofá, disse com voz confiante que esperaria pelos guardas. Nesse mesmo segundo, 3 bandidos entraram na sala. Ao saber do funcionário que ele estava causando transtornos, chamaram-no para conversar. Vendo que ele não se levantava, tentaram agarrá-lo à força. Mas o cara não se deixou tocar. Em troca, ele revidou. Os olhos dos guardas saltaram das órbitas de surpresa. O herói matou o mais forte deles com um golpe. Depois, ele pegou um guarda-chuva e espancou o restante dos guardas e o trabalhador. Enquanto ele estava ocupado com os outros, o primeiro atacante tentou fugir, mas ele foi imediatamente capturado pelo herói. Depois de avaliar a velocidade de reação e a força dos golpes do cara, o guarda percebeu imediatamente que Louis era talentoso. Então o herói ordenou ao homem que o levasse ao escritório do líder. O guarda surpreendentemente cedeu facilmente e concordou em levá-lo embora. Nesse momento, a garota amarrada e o homem estavam na sala junto com o líder e os agiotas. Um desses guardas irrompeu na sala e relatou que um dos visitantes, que provavelmente era talentoso, estava fazendo barulho lá embaixo. Mas por seu comportamento sem cerimônia, ele recebeu um golpe do mais velho. Afinal, com seu pânico, ele perturbou a paz do líder e entrou em uma sala onde a entrada era proibida. Outro assistente ligou imediatamente o monitor e conectou-se às câmeras de segurança. A tela mostrava o cara indo em direção ao chefe, agarrando um dos guardas. Louis imediatamente sentiu que estava sendo observado. O líder percebeu imediatamente que ele era da agência, mas como o rosto não era familiar, presumiu que fosse um recém-chegado. O chefe dos agiotas também reconheceu o Louis. Ele imediatamente disse que esse cara já havia defendido a Tina. O líder não esperava que alguém viesse salvar a garota. Porém, o pai da menina já a havia vendido.
O pai amarrado balançou a cabeça com todas as forças, tentando dizer que não vendeu a filha. Vendo que o homem tentava desesperadamente dizer alguma coisa, o líder sinalizou para que sua boca fosse aberta. Os subordinados executaram imediatamente a ordem. Tendo tido a oportunidade de falar, o pai começou a pedir perdão à filha, percebeu que era tudo culpa dele. Mas seus gritos pareceram altos demais para o líder, e ele ordenou que ele calasse a boca. O subordinado imediatamente bateu no rosto do homem. Vendo isso, Tina ficou com medo pelo pai. Levantando-se da cadeira, o líder deu uma ordem ao seu subordinado para lidar com aquele cara. Terminada a ordem, aproximou-se de Tina, o que assustou muito a menina. Olhando para ela, ele perguntou qual era o nome do cara. A garota se recusou a responder. Pensando que eles estavam em um relacionamento amoroso, ele começou a pressioná-la por meio de intimidação. Não tendo recebido resposta, agarrou a menina pelos cabelos e puxou-a para si, perguntando se ela sabia por que ele fez todo o possível para conquistá-la. Ao ouvir que ela não sabia, o homem respondeu rindo que claro que era por causa de sua beleza. Depois de chamar Tina de deliciosa, o líder começou a soltar uma espécie de fumaça verde escura. A fumaça aumentava cada vez mais. Depois de algum tempo, a fumaça encheu toda a sala. E depois de algum tempo, amontoada, a fumaça adquiriu personalidade e com um sorriso sinistro começou a dizer que a Tina é a mais nutritiva do mundo. E acrescentou que se você absorver a energia escura de uma garota assim, certamente poderá desenvolver suas habilidades por pelo menos 100 anos. No entanto, ele precisava que a garota lhe desse energia voluntariamente. Mas a garota ficou enojada, ela recusou horrorizada. Então uma fumaça escura a envolveu. Ele disse que algumas pessoas a chamam de 003. E entre as pessoas comuns ele era conhecido como o Diabo. Neste momento, Louis, através de um grande número de guardas, estava limpando a sala do líder. O guarda que ele capturou continuou a mostrar o caminho. Quase chegando ao local, Louis nocauteou o guarda. Depois de se livrar do lastro, o herói continuou seu caminho. Outro grupo de guardas estava na frente dele. Eles também atacaram para capturar o herói. Louis defendeu facilmente o primeiro golpe. Ele também evitou facilmente o segundo golpe. Depois de evitar o ataque, Louis revidou. A força do golpe jogou o cara a vários metros. Depois, Louis partiu para o ataque. Ele desferiu golpes precisos no resto dos guardas. Um por um, os guardas foram derrotados. Depois de algum tempo, todos estavam deitados no chão e o herói seguiu em frente com facilidade. De repente, ele ouviu Tina gritar. Além disso, Louis sentiu uma aura diabólica. Neste momento, o corpo do líder absorveu a aura negra de volta para si. Depois de absorver toda a energia, o homem recobrou o juízo e se levantou. Olhando para o rosto de Tina, distorcido de medo, ele disse que o herói não conseguiria sair daqui com vida. O líder com um sorriso maligno perguntou à garota se ela queria saber por que ele permitiu que o cara se aproximasse tanto. A garota assustada perguntou por quê. Então o 003 explicou que esse corpo é nojento. Portanto, ele pretendia tirar o corpo do herói. Além disso, o cara era talentoso. Tendo contado isso, ele disse que era hora de partir, e ele pretendia usar a garota como isca. Ao ouvir isso, Tina gritou a plenos pulmões para Louis fugir. Neste momento, o herói já havia alcançado os agiotas. Agarrando o chefe pela garganta, ele perguntou com raiva sobre o paradeiro do líder. De repente, Louis ouviu Tina gritando, mandando-o fugir. Ao ouvi-la, ele correu na direção da voz. O agiota, cuidando dele, regozijou-se com o fato de Louis estar caminhando para a morte certa. Louis correu em direção a Tina. Abrindo outra porta, ele encontrou ali o assistente do líder. Olhando para ele, o herói percebeu imediatamente que o homem à sua frente era um tipo de animal talentoso. O homem avisou ao cara que se ele não fosse embora, ele morreria. Mas o herói não iria embora. Ao ouvir a resposta do cara, o auxiliar partiu para a ofensiva. O herói ficou surpreso com sua velocidade. Então ele também ativou sua habilidade, seu poder de demonização. Neste momento ele recebeu um forte golpe no peito. Sentindo que algo estava errado, o assistente recuou imediatamente. Olhando diretamente nos olhos de seu oponente, o herói declarou com segurança que com tal nível um homem não seria capaz de detê-lo. Vendo as escamas protetoras de múltiplas camadas, o assistente adivinhou que Louis era um dotado do tipo cobra. Mas foi a primeira vez que o cara ouviu falar de uma pessoa talentosa desse tipo. Ao mesmo tempo, percebeu que suas habilidades defensivas aumentaram mais de 10 vezes, sua força e velocidade também aumentaram várias vezes. Percebendo que agora poderia igualá-lo em velocidade, Louis decidiu contra-atacar.
Pensando que estava certo em sua suposição, o assistente assumiu uma postura de combate. Eles atacaram um ao outro ao mesmo tempo. Como resultado, ambos foram jogados vários metros para trás. Então o auxiliar resolveu mostrar sua verdadeira força. Depois de soltar as asas, ele disse seu nome, Willen, e disse que era um tipo de águia talentosa. Dito isto, ele bateu as asas e se viu no ar. Willen decidiu aproveitar a vantagem e atacar pelo ar, mas Louis conseguiu bloquear o golpe. Willen o elogiou pela reação rápida, mas tinha certeza de que o herói nem conseguiria tocá-lo. Louis também não era uma pessoa tímida, nem pensava na derrota. E então Willen lançou outro ataque aéreo. Desta vez o ataque foi muito mais forte. Portanto, Willen já antecipava a vitória. Retardando seu oponente, Willen avançou para desferir o golpe mortal. Assim, ele foi direto para a armadilha de Louis. O herói decidiu aproveitar a situação e usar o poder das células da aranha. Willen nem imaginava que o cara pudesse criar uma teia. Tendo amarrado o inimigo, Louis conseguiu parar seu ataque. E enquanto Willen estava imóvel, ele atacou por trás. Tentando se libertar, Willen só ficou mais enredado nos fios fortes. Suas asas rapidamente ficaram cobertas por uma substância viscosa que dificultava seu movimento. Agora a vantagem estava do lado de Louis. Entendendo sua posição, Willen ficou furioso e indignado, dizendo que o cara não lutou com honestidade, pois usou uma arma escondida. Mas o cara nem deu ouvidos, ele se virou e saiu, finalmente dizendo que depois de lidar com o líder ele voltaria e o levaria para a agência. Mas Willen, ao saber que o cara era do BTR, começou a perguntar por que ele, sendo um tipo especial de cobra, poderia usar uma teia. Virando-se para encará-lo, Louis respondeu com um sorriso insolente que nunca havia dito que era uma pessoa dotada do tipo cobra. 003 e Tina assistiram à luta de outra sala. O líder viu a derrota de seu assistente na tela do monitor. Olhando para seu estado lamentável, ele chamou Willen de lixo. Depois de se voltar para a garota, ele perguntou a opinião dela sobre como exatamente o herói morreria. Ele continuou a rir e zombar de Tina. A cada passo, Louis se aproximava cada vez mais da garota. Mas a aura diabólica também ficou mais forte. Louis fez um grande esforço para dar cada passo seguinte. Esse sentimento foi semelhante ao que ele sentiu durante a luta com aquele monstro no reservatório. Então, antes de prosseguir, ele enviou uma mensagem SOS para Liam. A cada passo que sentia a aproximação da morte, Louis sabia antes mesmo do início da batalha que desta vez a sorte não estava do seu lado, por isso rezou por apenas uma coisa, que o comandante chegasse antes que ele fosse liquidado. Quanto mais perto ele chegava das portas, mais alto Tina gritava para ele fugir. Ao ouvir a garota chamá-lo pelo nome, o herói percebeu que ela sabia que ele estava parado na porta. Aí ele percebeu que, nesse caso, até quem está ao lado dela sabe dele. E como assistia suas lutas, é óbvio que já apreciava sua força e estilo de luta. Tina continuou a gritar e implorar para que ele não entrasse. Ela disse que ali era perigoso e que não havia necessidade de se sacrificar por ela. Observando o desespero da garota, 003 sentiu muito prazer. Ele já estava antecipando sua vitória. Portanto, ele liberou toda a sua energia. Naquele momento, uma enorme onda de energia voou direto para Louis. Mas, felizmente, o herói conseguiu bloquear o golpe. Louis estava com raiva e assustado ao mesmo tempo. Neste momento, Steve, Sam e Liam procuravam um fantasma fugitivo. Mas como já havia sido pego, desta vez o fantasma se comportou com mais cuidado. De repente, o comandante recebeu uma mensagem. Era de Louis. Ao ver o sinal SOS, Liam relatou que o herói estava em apuros. Ele entregou o telefone para Sam para que ele pudesse olhar também. Pela mensagem, ficou claro que o herói estava em uma situação perigosa, mas era impossível ligar, pois poderia estar no meio de uma batalha. Percebendo que a situação era grave, o trio correu para o endereço indicado, na esperança de chegar lá antes que Louis fosse derrotado. Ao se aproximar da área desejada, Steve continuou monitorando as flutuações de energia. Para restringir sua busca, ele se concentrou no karaokê onde o herói estava. Após verificar as vibrações, ele relatou que 3 correntes de energia apareceram simultaneamente, mas ele não tinha certeza se alguma delas pertencia a Louis. Porém, todas as 3 correntes foram liberadas apenas por superdotados de nível seu superior. Ao ouvir sobre isso, Liam disse que eles estavam indo direto para lá e continuaram a rezar silenciosamente para que o menino não morresse. E eles decidiram falar sobre o espírito fugitivo depois de salvarem o herói. Mas o espírito tinha seus próprios planos para eles. No karaokê a briga ainda continuava. O diabo sentiu seu poder sobre o herói.
Louis sabia o quanto estava errado ao pensar que Tina foi sequestrada apenas por causa de sua beleza ou para se beneficiar dela. Assumindo uma postura de combate, o herói perguntou ao líder quem ou o que ele era. Esta pergunta pareceu engraçada para o diabo. Ele orgulhosamente anunciou seu codinome, 003. 003 sabia que o herói era da agência e ao ouvir esse número entenderia imediatamente quem ele era. E não se enganou. Louis percebeu imediatamente que esse era o espírito maligno que os caras do Bureau procuravam em toda a província. O herói nem sabia se poderia ser chamado de sorte ter encontrado alguém que todos procuravam, mas não conseguiam encontrar. Ele não estava pronto para a batalha, mas não podia mais recuar. 003 foi muito mais rápido que ele. Desta vez o herói não conseguiu se esquivar. Depois de voar alguns metros, ele bateu na parede. Mesmo o fortalecimento não salvou o herói do golpe. Além disso, 003 não utilizou o poder dos superdotados. Tina continuou implorando a Louis que fugisse dali sem olhar para trás. Mas o herói não estava pronto para deixá-la. Afinal, ele passou por muita batalha para chegar até Tina, e Lulu, Vene e outros aguardam seu retorno. Reunidas as forças, o cara se levantou novamente para continuar a luta. Mas 003 percebeu imediatamente que o herói estava simplesmente ganhando tempo enquanto esperava por seus amigos. E, ao mesmo tempo, tinha certeza de que não conseguiriam pegá-lo. De repente o rosto de 003 mudou, ele percebeu a aproximação daqueles três. Percebendo que faltava pouco tempo, ele decidiu se apressar. Portanto, ele se preparou para desferir o golpe final. Nesse mesmo segundo, o herói ficou imobilizado. O gelo gradualmente cobriu todo o corpo de Louis. Essa era a habilidade de 003. Quando o cara se transformou em um grande pedaço de ludas, 003 se aproximou dele para dar uma olhada em sua nova embarcação. Depois disso ele deixou o corpo do líder e foi em direção ao cara. Com um sorriso, ele agradeceu ao herói por tal presente. Depois disso, ele atacou o corpo congelado de Louis. Mas naquele exato momento o cara se libertou das amarras, quebrando todas as camadas de gelo. A face do espírito maligno foi distorcida por esta reviravolta. Foi uma armadilha desde o início. Agarrando o líder pelos cabelos, o herói bateu com a cabeça. A força do golpe fez com que ambos voassem a vários passos de distância. Foi a técnica da cabeça de ferro. Agora 003 perguntou ao herói o que ele era. Ele não conseguia entender como Louis conseguiu se libertar do selo de gelo. Tudo era bem simples. O herói sabia antecipadamente sobre as habilidades de 003, então estava pronto para tal ataque. Tendo aprendido isso, 003 recuperou sua antiga confiança, porque ele era superior a Louis tanto em força quanto em velocidade. Em tais circunstâncias, você não pode ir longe apenas com astúcia. Então ele novamente começou a atacar o cara. O herói se encurtou o melhor que pôde com as flechas de gelo disparadas. Num momento oportuno, Louis revidou com sua teia. Mas 003 se esquivou com facilidade. No entanto, o herói não mirou nele desde o início. Usando um fio forte, ele saltou facilmente sobre seu oponente. Uma vez atrás dele, ele iniciou uma série de ataques com teias. Desta vez, 003 não teve tempo de se esquivar, mas ele quebrou facilmente todos os fios e se libertou. Enfurecido, ele liberou todo o seu poder. Louis mal conseguia ficar de pé. A sala inteira estava coberta de gelo. Dessa vez 003 tinha certeza que o cara não conseguiria escapar, mas mesmo estando acorrentado ao chão, ele não conseguia desistir. No entanto, 003 facilmente se afastou de todas as teias. Por usar suas habilidades por muito tempo, o herói estava exausto. A sala inteira estava coberta de gelo e teias de aranha. Então, olhando para 003 com um sorriso malicioso, Louis disse que seu objetivo não era impedi-lo. Ele acendeu um isqueiro com as palavras de que as pessoas modernas deveriam prestar atenção às conquistas científicas e aplicá-las na batalha. Mas mesmo depois dessas palavras, 003 não entendeu do que o cara estava falando. Então, dizendo que queria verificar se o fogo conseguia superar o gelo, o herói largou o isqueiro. O fogo atingiu a teia. O fogo começou instantaneamente e o gelo derreteu. Dando alguns passos para trás, 003 perguntou se Louis tinha medo de ser queimado vivo. Então o herói, com o mesmo sorriso atrevido, respondeu que estava com medo, mas era melhor do que se 003 tirasse sua vida. Além disso, era difícil dizer qual deles morreria primeiro, pois os funcionários da agência já estavam por perto. 003 também entendeu isso, então decidiu fugir. Ao sair, ele disse a Louis que na próxima vez que se encontrassem, o herói poderia não reconhecê-lo. Depois de se despedir, ele desapareceu, deixando o cara em chamas.
Só depois disso o cara se sentiu aliviado. O herói quase perdeu a consciência de cansaço, mas Tina conseguiu pegá-lo. Ela continuou a repreender ansiosamente o cara por ter vindo ali, mas Louis ficou feliz em ver que ela estava bem. Porém, nem tudo foi tão róseo, pois eles estavam no meio de uma sala em chamas. O cara parecia estar esperando por alguma coisa, e de repente, sorrindo, ele disse que logo tudo ficaria bem. No mesmo momento, o sensor de temperatura disparou e os sprinklers começaram a borrifar água do teto. O fogo extinguiu-se gradualmente. Aí o cara sugeriu que a Tina fosse embora antes da polícia chegar, para ela não ter que explicar nada para eles. Ele estendeu a mão e pediu que ela segurasse firme. A menina ficou extremamente envergonhada com tal proposta, mas o cara a tranquilizou, dizendo que ainda havia fogo no corredor e havia cacos de vidro por toda parte. E para que a menina não se machucasse, ele se ofereceu para carregá-la nas costas. Tina aceitou a ajuda dele, mas ainda estava preocupada com o pai. Embora Louis não entendesse por que Tina deveria se preocupar com o pai assim, ele ainda a tranquilizou dizendo que a polícia chegaria em breve e o salvaria. Na verdade, o herói tinha pressa em deixar este lugar porque não queria revelar seus poderes ao time. Finalmente sentindo-se segura, a garota agradeceu a Louis por salvá-la. Mas o herói não era mestre em proferir belos discursos, então apenas respondeu que não havia necessidade de chorar, pois tudo já havia ficado para trás. Como as mãos do herói estavam ocupadas, ele abriu a porta do telhado com o pé. Um Green preocupado já estava esperando por eles lá. Louis disse a ele que Tina foi sequestrada por 003, mas ele já havia escapado. Ao ouvir esse nome, o cara ficou horrorizado. O herói também não esperava por isso, mas explicou porque o assunto parecia um pouco estranho. Então ele perguntou a Tina se ela sabia por que foi sequestrada. Então a garota contou tudo que 003 contou a ela. Ao ouvir isso, o herói chegou à conclusão de que 003 não deixaria Tina ir tão facilmente. Portanto, ele sugeriu que ela escolhesse um dos dois caminhos disponíveis. A primeira é confiar na polícia e a segunda é confiar no BPR. A garota imediatamente escolheu o segundo caminho, mas o cara imediatamente a avisou que não havia 100% de garantia de sua segurança. Em resposta, a menina pediu, da próxima vez em tais circunstâncias, que a deixasse e fugisse. Embora Louis soubesse que não poderia fazer isso, ele acenou com a cabeça para tranquilizá-la. Naquele momento, o herói decidiu que na próxima vez que encontrasse 003, com certeza o derrotaria. A polícia logo chegou ao local do confronto. Ao vê-los, Green disse que era hora de partirem. Ele disse que deixou uma van preta lá embaixo e preparou cordas para eles descerem. Por exemplo, ele foi o primeiro a colocar um arnês. Vendo que os rapazes estavam congelados no lugar, pediu que também colocassem o arnês. Mas segurando Tina perto dele, o herói respondeu que eles não precisavam disso. Dito isto, ele pulou com ela. Eles se moviam usando teias, como o Homem-Aranha. Então eles seguiram em frente, dizendo que esperariam lá embaixo. Em pânico com a possibilidade de partirem sem ele, Green gritou para que esperassem por ele. O menino de óculos percebeu imediatamente a semelhança do herói com o Homem-Aranha. Foi um pouco assustador descer sozinho, mas ele criou coragem e pulou. Já havia muitos policiais abaixo. Finalmente, nosso trio chegou ao local do incidente. Steve relatou que no momento havia apenas um fluxo de energia dentro do prédio. Ao ouvir sobre isso, Sam pensou que talvez algo tivesse acontecido com Louis. Ele correu preocupado, mas a polícia o deteve. Então Sam pediu para ligar para o capitão, já que ele os conhecia. Mas antes que a polícia tivesse tempo de responder qualquer coisa, o próprio capitão correu até eles, notando rostos familiares. Sam relatou que seu colega havia sido atacado e exigiu que eles passassem. Ao saber disso, o capitão ordenou imediatamente a seus subordinados que os deixassem passar. A polícia recuou imediatamente e os rapazes dirigiram-se calmamente para a entrada. O capitão percebeu que recentemente esses casos estranhos se tornaram mais frequentes. Então ele decidiu ir com eles. Mas o comandante foi contra a interferência da polícia. Ao mesmo tempo, o capitão insistiu que seria útil. Liam teve que concordar. Sam decidiu ir em frente porque estava muito preocupado com o recém-chegado. Ele corria tão rápido que às vezes não conseguia fazer curvas. O que ela viu no quinto andar chocou Sam. Havia um monte de gente espancada espalhada pelo corredor. Primeiro de tudo, Sam decidiu ter certeza de que eles estavam vivos. Agarrando um deles pela nuca, ele perguntou quem havia espancado, mas o homem não soube responder, pois ele mesmo não sabia quem era aquele cara. Sam deu um tapa nele, pensando que ele estava mentindo.
Após uma série de pancadas, o homem descreveu detalhadamente a aparência do menino, mas o aconselhou a não mexer com ele. Quando Saul viu a descrição, imediatamente pensou em Louis. Para ter certeza, ele mostrou uma foto do herói para identificação e o homem o reconheceu imediatamente. Ele disse que Louis subiu as escadas, após o que houve uma explosão e um incêndio começou. Ao ver Sam interrogando o homem ferido, o comandante ordenou sua libertação. Sam imediatamente retirou a mão e explicou que não bateu nele, mas simplesmente fez algumas perguntas. Correndo alegremente até Liam, ele disse que Louis provavelmente estava bem, já que foi ele quem matou todos esses bandidos. Mas o capitão já sabia disso porque já haviam olhado as câmeras CCTV. Ele entregou o tablet para Sam para que ele pudesse dar uma olhada também. Enquanto Sam ficou surpreso com a força do herói, o comandante ficou irritado por ele ter espancado pessoas e agora teria que assumir a responsabilidade por isso. Steve se ofereceu para manter Louis na agência para que ele pudesse pagar sua dívida. Sam também apoiou a ideia de Steve. Para começar, o comandante sugeriu encontrar Louis. No 6º andar, como pode ser visto na gravação, encontraram um homem-pássaro. Sam achou que seu rosto era familiar, então perguntou aos rapazes se eles sabiam quem ele era. Steve respondeu que era um criminoso procurado de nível B, Willing, dotado de habilidades animais. Mostrando sua ficha, Steve continuou seu discurso. Disse que o criminoso escapou várias vezes da agência, pois com a ajuda de sua habilidade ele pode voar. Ao ouvir falar de Louis, o capitão imediatamente se lembrou do menino que perdeu a consciência ao salvar a menina. Mas Liam disse que continuariam conversando depois que encontrassem Louis. O próximo andar foi completamente destruído. Um dos policiais relatou que, além do homem amarrado, não foi encontrado mais ninguém. Em seguida, o capitão ordenou que o homem fosse imediatamente encaminhado ao hospital e informado quando acordaria. Steve disse ao comandante que havia encontrado algo incomum. Havia um pedaço de gelo no chão. Liam o estudou cuidadosamente. Então tentei quebrá-lo com os dentes. Steve também relatou que esses fragmentos de gelo pareciam ter poder espiritual. Liam imediatamente suspeitou que essas eram as pegadas de 003. Ao ouvir isso, o cara ficou horrorizado. Depois de algum tempo, a polícia prendeu todos os envolvidos. Ao mesmo tempo, os membros do Bureau foram especialmente levados embora. Terminado o trabalho, a polícia despediu-se e foi embora. Imediatamente após a saída, Liam abordou Willing com perguntas sobre quem era seu chefe e se havia outros membros da organização. Mas o homem não respondeu nada específico, referindo-se ao facto de simplesmente cumprir ordens de dinheiro, sem perguntas desnecessárias. Percebendo que as cenouras não levariam a lugar nenhum, o comandante decidiu usar o bastão. Ele direcionou seus poderes para Willing para comprimir seus órgãos internos, causando-lhe uma dor incrível. Willing resistiu o melhor que pôde, mas ficou indignado por isso ser uma zombaria do prisioneiro. Mas Liam não iria parar, porque graças à sua habilidade, não haveria feridas no corpo de Will, e se o cara morresse, então seria possível transferir a culpa para 003. Ficou claro pela expressão no rosto do comandante que ele não estava brincando, então Willing sentiu uma ameaça real vindo dele. Ele começou a implorar por misericórdia e a pedir para ser libertado e, em troca, prometeu contar tudo. Villain revelou que seu chefe é 003 e Louis escapou. Liam desconfiou de suas palavras, mas o criminoso confirmou suas palavras, dizendo que o patrão desapareceu mais cedo porque sabia que eles chegariam. Então o cara conseguiu escapar, embora provavelmente estivesse ferido. Analisando sua respiração, pulso e pressão arterial, Steve chegou à conclusão de que o homem estava falando a verdade. Percebendo que Louis estava bem, Sam ficou feliz e aliviado. O comandante estava focado em encontrar 003, precisava pegar ele e todos os demais integrantes da organização. De repente, Steve percebeu algo. Ele apontou estupefato para os edifícios localizados nas proximidades. Alguém estava parado no telhado. A pessoa desconhecida não era uma pessoa comum. Ele observou os caras de um arranha-céu. De repente, ele soltou as asas e se preparou para decolar. Subindo no ar, ele liberou seus poderes, preparando-se para atacar. Steve imediatamente sentiu fortes flutuações na energia espiritual. Percebendo que o estranho iria atacar Willing, o comandante deu a ordem de protegê-lo. O estranho dirigiu um ataque poderoso contra os rapazes. Todos os membros da agência ativaram suas habilidades para bloquear o golpe. Como resultado da colisão de energias espirituais, ocorreu uma explosão. Liam conseguiu parar apenas parte dos fragmentos. Virando-se, viu que os outros ainda estavam feridos. Willing não pôde ser salvo.
Sam conseguiu cobrir Steve com seu corpo. O estranho completou com sucesso sua missão de eliminar o prisioneiro. Depois de se certificar de que William estava morto, ele foi embora. Steve não conseguiu rastrear seu movimento quando ele saiu de seu alcance. Liam verificou o corpo de William novamente e certificou-se de que ele estava morto. Percebendo que se tratava de assassinos de aluguel, o comandante ordenou que não tocassem no corpo de William por enquanto, mas informassem seus superiores, tendo estudado a vida de William, tentassem encontrar algumas pistas. Como houve muitos incidentes sobrenaturais recentemente, 3 especiais claramente não foram suficientes. O comandante começou a procurar um candidato adequado para o cargo de capitão, mas Lulu tinha um temperamento muito explosivo. Em contraste com isso, Vene tinha um caráter muito suave. Green também não era adequado para esta posição, pois não tinha sua própria opinião clara. Mas ele ainda não tinha pressa em caracterizar Louis. Depois de um mês no campo de treinamento para recrutas, não estava claro para onde os rapazes seriam designados. Sam estava muito preocupado com os jovens membros da equipe, pois acreditava que ainda era perigoso para eles participarem das operações. Mas o comandante foi mais firme nesse quesito. Claro, ele também se apegou aos rapazes, mas de qualquer forma, eles não podiam ficar o tempo todo sob a proteção dos mais velhos. Então Sam se ofereceu para treinar os recém-chegados durante o mês seguinte. Sam estava animado com a ideia. Ele não queria que outras cidades desprezassem seu time e sua cidade. Enquanto os caras discutiam esse assunto, a equipe de investigação chegou. Nesse horário, Tina e Louis já estavam em casa. Nesses momentos, o herói entendia por que a galera adora se exibir sempre, pois lidar com espíritos é muito cansativo. Percebendo que o prato já estava vazio, Tina trouxe algumas almôndegas grelhadas para Louis. O herói comeu-os como se fosse louco. A menina até considerou fofo esse comportamento do herói. Depois de comer o quanto quisesse, Louis ficou completamente satisfeito. Após a refeição, o herói perguntou a Tina o que ela faria a seguir e se planejava voltar para a casa dos pais. A menina não queria voltar para os pais, mas não porque os odiasse, mas apenas porque não queria colocá-los em perigo. Então Louis, sem pensar 2 vezes, se ofereceu para morar com ele. Tina ficou vermelha como um tomate ao receber tal oferta de um homem. Embora gostasse de Louis, ela acreditava que os acontecimentos estavam se desenvolvendo rápido demais. O herói apenas pensou que a garota estava em perigo. Ao mesmo tempo, ele planejava usá-la para atrair espíritos e ganhar mais dinheiro. Sentadas à mesma mesa, 2 pessoas conversavam sobre a mesma coisa, mas pensavam em coisas diferentes. O herói estava ansioso pela resposta de Tina. A garota envergonhada apenas balançou a cabeça levemente em concordância. Mas imediatamente, ardendo de vergonha, ela tentou se justificar. Porém, Louis nem percebeu isso. Colocando a mão no ombro dela, ele disse alegremente que iria buscá-la à noite, então pediu que ela arrumasse suas coisas rapidamente e se preparasse para a mudança. Tendo concordado com Tina, o herói despediu-se dela e foi embora. O coração da menina tremia a cada palavra sua, ela ficava feliz e envergonhada ao mesmo tempo. Para não se afogar nesses sentimentos, decidiu que seria melhor se ela morasse com Lulu e Vene. Mas, ao mesmo tempo, ela queria estar o mais próximo possível do herói. O pequeno navio navegou lentamente no mar calmo, deslizou suavemente sobre as ondas, deixando um rastro quase imperceptível atrás de si. Um menino pequeno e destemido estava sentado no mastro do navio, olhando cuidadosamente para longe, com os cabelos escuros esvoaçando ao vento e os olhos brilhando de admiração e curiosidade. De repente a mulher chamou o bebê, dizendo que logo choveria. Antes que ela tivesse tempo de terminar, a chuva caiu em baldes. Para não se molhar, o menino caiu. Quando questionado pela mãe sobre o que ele olhava há tanto tempo, o bebê respondeu que ao longe havia notado um enorme peixe que acabava de nadar em direção a eles. À mesa, o menino falava alegremente sobre peixes, e a mulher ouvia com atenção, regozijando-se com seu rosto feliz. O garoto ficou tão impressionado com o tamanho do peixe que quis mostrá-lo para a mãe. Mas, infelizmente, não era um peixe. Enquanto mãe e filho jantavam, discutindo alegremente o dia atual, um espírito maligno entrou silenciosamente no navio. Em segundos, o bebê e sua mãe estavam em perigo. Neste momento, um carro circulava pela rodovia perto da costa. Green estava dirigindo. Ele voltou para casa animado e planejou contar às meninas, ao chegar, como se divertiu muito com Louis. De repente, ele parou abruptamente, ao sentir a presença de forças das trevas. Tendo determinado a direção das ondas de energia, ele imediatamente correu em direção à nave. Neste momento, o monstro observava suas vítimas com apetite.
Percebendo que o comandante Louis talvez não conseguissem chegar a tempo, o cara decidiu segurá-lo sozinho. Para fazer isso, ele usou suas habilidades. Green atacou o espírito maligno com duros fios de areia, mas ele conseguiu repelir o ataque. E então ele caminhou em direção a ele furioso. Aproveitando que a areia é sua morada, Green decidiu atrair o espírito maligno para a praia. Porém, a chuva deixou a areia mais pesada. Portanto, ele decidiu atacar rapidamente para lidar rapidamente com o monstro. O cara ficou feliz ao ver que o inimigo havia caído em uma armadilha, mas de repente ele assumiu a forma líquida. O homem de óculos não esperava por isso. Fundindo-se com a chuva, o líquido sinistro cercou Green por todos os lados. O cara tentou se defender com areia, mas o espírito conseguiu romper suas defesas. Neste momento, Sam, Steve e Liam estavam na sala de interrogatório e relataram o que aconteceu no karaokê. Durante uma pausa para fumar, Sam e Liam discutiram as habilidades de Louis, analisando o que viram no vídeo, chegaram à conclusão de que o herói possui pelo menos 4 tipos de habilidades. De repente, Sam sentiu algo. Ele disse ao comandante que estava um pouco preocupado, mas Liam não deu muita importância porque pensou que Sam estava apenas preocupado com Louis. Porém, não foi assim. O próprio sujeito, sem saber o motivo, ficou inquieto. De repente, sem explicar nada, ele fugiu para algum lugar. O coração de Sam não estava no lugar certo, ele apenas sentia que precisava ir. Deixando o comandante para trás, ele correu para frente. Sentindo que algo estava errado, Liam imediatamente ordenou que Steve verificasse a área. Sem mais perguntas, o cara começou a realizar a tarefa. Assim que ativou sua habilidade, ele imediatamente sentiu o perigo. Voltando para casa, Louis também notou uma aura negra. E sentindo que Green estava em perigo, ficou muito assustado. O cara alarmado, jogando o guarda-chuva, correu para ajudar o homem de óculos. Para chegar lá mais rápido, ele usou suas habilidades. Neste momento, Green já estava no limite. Devido à chuva, sua força estava visivelmente enfraquecida e ele estava indefeso contra os ataques do espírito. Green estava desesperado, porque a habilidade da qual ele tanto se orgulhava era inútil nesta situação. Ele tinha certeza de que sua vida terminaria ali. Tendo recebido outro golpe, o cara voou vários metros para longe. À medida que seus olhos se fechavam lentamente, o único arrependimento de Green era não ter conseguido ficar um pouco mais forte. Sentindo sua consciência deixando seu corpo, o cara se despediu mentalmente de todos. Seus olhos finalmente se fecharam. O espírito maligno olhou para sua vítima com apetite. De repente, ele esfaqueou o cara no peito. Tira o coração daí, ele colocou na boca. Naquele momento apareceu um herói. Vendo esta cena, Louis ficou furioso. Ele bateu na cabeça do espírito maligno com todas as suas forças. O monstro voltou à sua forma líquida. Sentindo-se superior, ele riu de Louis. Desta vez também, fundindo-se com a chuva, o monstro cercou o cara. Para começar, o herói decidiu verificar se Green estava vivo, mas ele foi atacado inesperadamente. Embora o herói estivesse levemente ferido, ele ainda conseguiu repelir o ataque. Então o espírito começou a atacar com vários tentáculos ao mesmo tempo. Mesmo que Louis tenha evitado com sucesso todos os ataques, ele ainda não foi capaz de determinar as habilidades de seu oponente e como lidar com eles. Enquanto ele pensava, de repente um espinho preto perfurou sua perna. De repente Green falou, ele disse que o monstro havia consumido seus órgãos internos, então ele não poderia mais escapar. Portanto, ele pediu urgentemente para deixá-lo e fugir. Mas Louis nem pensou nisso, ele tinha certeza de que Green ainda tinha uma chance de sobreviver. O herói decidiu usar a teia para limitar seus movimentos. Mas esta foi apenas uma medida temporária, já que o monstro poderia derreter e se misturar com a chuva. O espírito maligno atacou novamente. Desta vez o herói não teve tempo de se esquivar. Ele deu alguns passos para trás devido à força do golpe. Devido à recente batalha com 003, a força mental do herói estava quase esgotada. Então Louis pensou que valeria a pena fugir com Green e deixar o monstro para Liam. Além disso, nesta situação, foi necessário encaminhar Green para o hospital o mais rápido possível. Mas o monstro não iria deixá-los ir. Ele atacou os caras de novo e de novo. Louis usou a web para se mover mais rápido. Porém, o herói entendeu que o monstro era invulnerável na chuva e não conseguiria escapar para longe. Portanto, ele decidiu continuar a batalha. Mas desta vez ele decidiu atrair o espírito para onde a chuva não penetra. O monstro olhou para ele e não entendeu por que ele estava parado. O herói, por sua vez, tentou provocar o ataque do monstro. O espírito maligno estava confiante em suas habilidades. É por isso que o incitamento funcionou.
Desta vez Louis estava pronto para atacar. Um momento depois, o monstro perfurou impiedosamente o corpo do herói por trás. A armadilha se fechou. No segundo seguinte, o monstro se viu preso em uma teia. Alguns momentos depois ele estava completamente mumificado. O monstro se contorceu, tentando se libertar, mas não conseguiu se transformar em líquido, pois não havia água por perto. Tendo imobilizado o inimigo, Louis dirigiu-se para Green. Mas antes que pudesse chegar lá, ele perdeu a consciência devido aos ferimentos. Ele caiu no chão a apenas 1 metro de Green. O sangue dele se misturou e o brilho escuro reapareceu. Neste momento, Steve e Liam correram em seu auxílio. Eles continuaram a pedir ao motorista que fosse mais rápido. O comandante ficou bravo com Sam por ter saído sozinho de moto, sem telefone. O sol brilhava forte na floresta e um enorme inseto de espécie desconhecida olhava surpreso para algo. Louis de repente abriu os olhos. Olhando em volta, ele se perguntou onde estava. O herói não entendia onde estava, se Green estava vivo e, o mais importante, se ele próprio estava vivo. Além disso, por algum motivo a criatura desconhecida era um tanto parecida com o vilão que ele criou. De repente começou a chover vermelho. Uma lacuna apareceu no céu. De repente, todas as criaturas vieram correndo e se ajoelharam e começaram a orar. De repente, eles evoluíram para uma nova espécie e tornaram-se semelhantes aos humanos. Alguns deles tinham a habilidade. Depois de observá-los, o herói percebeu que sua habilidade estava de alguma forma ligada à areia. Depois de examinar os arredores, Louis chegou à conclusão de que o reino de Deus havia novamente absorvido algo, completando assim a evolução do mundo. As novas criaturas tinham forma humana e linguagem própria. Na caverna, ele encontrou pinturas rupestres e percebeu que essas criaturas já estavam bastante avançadas. Além disso, eles já tinham uma cultura própria. Assim que teve certeza de que eles estavam bem, Louis saiu de seu mundo interior. O sol estava alto no céu, enchendo tudo ao redor com sua luz dourada. Naquele momento uma garota estava na ponte, esperando pacientemente por alguém. O tempo passou, mas ele não estava lá. Mas Tina sabia que ele definitivamente viria. De repente, alguém a chamou. Ela ficou feliz, pensando que era Louis, mas quando viu outro cara, percebeu que estava enganada. Quando questionada por uma colega o que ela estava fazendo aqui, a menina respondeu sem jeito que estava esperando um amigo. Depois de se certificar de que a garota estava bem, o cara perguntou e foi embora. A noite caiu, mas o herói nunca veio buscar Tina. Pensando que Louis não viria, a garota também foi embora. Neste momento o herói estava no hospital. Mal abrindo os olhos, ele ouviu a voz preocupada de Steve. Louis perguntou quantos dias ele dormiu. Ao ouvir isso um dia, o herói tentou se levantar abruptamente, mas sentiu uma dor terrível e parou. Steve também tentou impedi-lo, falando sobre seus ferimentos e fraturas. Mas Louis ignorou todos os ferimentos que sofreu e perguntou sobre a condição de Green. Liam respondeu a esta pergunta. Ele disse que no momento em que chegaram, Green já estava morto, Louis estava gravemente ferido e jazia inconsciente ao lado dele, e o corpo da entidade estava pendurado sob a ponte, enredado em uma teia. Ao saber da morte de Green, o herói começou a se culpar pelo atraso. O comandante perguntou-lhe sobre suas habilidades e por que ele saiu do karaokê sem esperar por elas. Mas em resposta, Louis apenas pediu desculpas. Então Liam perguntou com raiva o que exatamente o herói estava tentando esconder. Vendo isso, Lulu cobriu o herói consigo mesmo e o defendeu, pois o cara fez o possível para salvar Green. Ao mesmo tempo, a garota culpou Liam por tudo, pois foi por negligência dele que a entidade conseguiu escapar. O comandante também ficou muito triste com a morte do companheiro, mas era importante para ele saber a verdade. Mas Lulu não concordou com o fato de o comandante interrogar um membro de sua equipe gravemente ferido como se ele fosse algum tipo de criminoso. Portanto, ela se recusou a obedecê-lo no futuro. Dito isto, ela saiu da sala. Veni queria conversar com Lulu, mas Steve a impediu, dizendo que Lulu precisava se acalmar um pouco. Sentando-se calmamente ao lado do herói, Liam decidiu continuar a conversa sem gritar. Desta vez, Louis respondeu honestamente quando e como recebeu suas habilidades. Então o comandante perguntou sobre a essência de sua habilidade. O herói disse que aquele brilho sombrio lhe deu a capacidade de absorver as características de todas as coisas e transformar seu corpo, ou seja, teoricamente, o herói pode usar qualquer habilidade. Liam ficou chocado com a informação que recebeu. Louis disse ainda que além das células de insetos, ele também absorveu as células de Green, por isso agora tem a capacidade de transformar areia.
Depois de ouvir as respostas a todas as suas perguntas, o comandante saiu, finalmente dizendo que tinha grandes esperanças em Louis e esperava que no futuro ele protegesse as pessoas. O herói apenas assentiu levemente em resposta. Liam acrescentou ainda que em um mês os recrutas passarão por um treinamento e Louis também participará dele. Quanto ao ferimento do herói, ele disse que curandeiros especializados iriam curá-lo em um mês. Antes de partir, Sam também comentou sobre as habilidades do herói e fez algumas recomendações. Depois de tudo, o herói se sentiu deprimido. Veni também se despediu de Louis, desejando-lhe uma rápida recuperação. Mas o herói a deteve e pediu-lhe que a ajudasse a sair do hospital. Mas Veni recusou, pois os médicos o proibiram até de sair da cama. Mas o herói insistiu que queria perguntar a Green. Sam, Steve e Liam vieram imediatamente para Green após o hospital. Cada um deles sofreu à sua maneira. Sam falou sobre o quanto ele era valorizado e protegido. O comandante agradeceu e pediu desculpas. Vane ainda não conseguiu recusar Louis e eles vieram para Green juntos. Green foi enterrado no cemitério do Bureau of Supernatural Investigations. Pensando nele, os rapazes se lembraram de seu sorriso radiante e otimismo. Ao ver o herói, Liam perguntou se ele tinha medo do que viu ou se ficaria com eles. Louis respondeu sem hesitação que ficaria com eles até o fim. Em frente à lápide, eles conversaram longamente sobre membros do BPR e pessoas comuns. Usando a habilidade de Green, o herói colocou flores no túmulo. Depois perguntei ao comandante onde estava Lulu. Uma garota próxima estava desabafando. Ela estava com raiva e triste. Ela estava com uma dor insuportável. Afinal, o cara queria fazer tantas coisas no futuro. Ela gritou e pediu a Green que voltasse. Depois de um dia difícil, os rapazes voltaram para casa. Sam e Liam estavam relaxando e discutindo negócios. De repente, alguém entrou no apartamento. Foi a Tina quem veio até os rapazes com a mala.